A história começa com Akira, que chora ao se lembrar da morte de seus pais. Sua amiga tenta confortá-lo, abraçando-o, percebendo o quão difícil a solidão pode ser, mas ela está determinada a acalmá-lo. Ele queria que ela não se preocupasse com ele, mas ela o tranquiliza, dizendo que ficará por perto até tudo se acalmar, afirmando que todos cuidarão dele e que ele não estará sozinho. Anos se passam, e os eventos mudam para 9 anos depois, onde a tecnologia de IA avançou significativamente. Uma organização sem fins lucrativos, chamada Associação de Vítimas de IA, é formada, coletando assinaturas para uma petição ao governo intitulada Regulamentar Aplicações de IA. Mais de 50 mil pessoas participaram de protestos em Kyoto, levando a uma presença policial na cidade. A cena muda para um grupo de pessoas que perderam seus empregos por não conseguirem usar IA, sentindo-se ansiosas porque criminosos que a utilizam não estão sendo pegos. Então vemos Toa perguntando às pessoas suas opiniões sobre IA, mostrando que ela pode identificar, analisar e auto-organizar dados conforme suas configurações, mas as pessoas acreditam que falta a ela um senso de alma. É apontado que as almas humanas são meros sinais elétricos emitidos pelos órgãos. Enquanto isso, Akira está em seu quarto sonhando com sua amiga próxima, abraçando seu travesseiro até o alarme tocar, acordando-o. Ele olha para o telefone, onde a imagem de Toa aparece, alguém em quem ele não consegue parar de pensar. Confuso com seu sonho, ele se prepara para a escola e pede a sua IA as notícias, que apresentam um relatório sobre Toa, agora com 19 anos, que se tornou o assunto da cidade e um talento impressionante. Ele sai do quarto para tomar café da manhã com seu pai adotivo, assim que Toa entra, parecendo cansada. Ela expressa admiração por ele ir à escola, mas ele comenta que ela deveria estudar como todo mundo. Ela explica que aprender não é mais necessário para ela, pois já dominou tudo, considerando pular séries e se formar cedo, uma escolha lógica. A narração mergulha em 10 anos desde que Kazuyama Umachi o adotou, e Toa sente que seria bom preparar uma surpresa para ele. Ela é apresentada como um gênio excepcional reconhecido mundialmente, tendo obtido múltiplos graus acadêmicos avançados aos 18 anos. Akira sabe que para ser digno dela, ele precisa ir além de ser apenas família e se aproximar dela, mas ele não sabe como fazer isso. Memórias de seu passado vêm à tona quando ele perdeu os pais aos 7 anos após perder contato com os parentes, permanecendo sozinho até que um amigo de seu pai, Kazuyama, o adotou, salvando-o e à toa, e proporcionando-lhe uma nova família. No entanto, ele não quer ser sempre visto como o irmãozinho. As cenas mudam para Toa, supervisionando o projeto de construção da maior ponte do mundo, graças à IA que ela desenvolveu. Após uma reunião, ela pensa em comprar um presente para Akira, mas tem dificuldade em decidir. Enquanto olha suas fotos, ela percebe o quanto ele amadureceu e desliga o sistema de IA para pensar em silêncio. Nesse momento, Akira entra de repente. Ela o convida para jantar, onde ele acha a comida deliciosa. Eles se sentam e quando ela pergunta o que ele gostaria, ele expressa o desejo de cozinhar desta vez, revelando que quer experimentar uma nova receita. Ela tenta preparar algo para ele, mas ele a impede gentilmente, deixando-a um pouco desapontada. Mais tarde, eles se sentam no sofá, assistindo a notícias preocupantes sobre robótica. Vários países exigem a paralisação do projeto e um líder religioso aparece na TV denunciando a ideia de robôs humanoides, chamando-os de uma ameaça inaceitável. Como ter uma mente e corpo completos os torna estranhamente semelhantes aos humanos, Toa percebe que algo oculto está acontecendo, lembrando-se das preocupações anteriores de seu pai sobre conspirações secretas, perguntando-se o que ela pode fazer, sabendo que o sucesso desses esforços prejudicaria muito seu trabalho. O pai de Toa alertou que os piores cenários poderiam levar ao congelamento de sua pesquisa, e Akira expressou sua esperança de que isso não aconteceria. Toa via robôs humanoides como invenções, trazendo alegria às pessoas, e não entendia a rejeição ao redor. Seu pai disse para ela manter a calma e prometeu contratar analistas e funcionários para investigar. Enquanto Akira percebeu que era incapaz de ajudar diretamente naquele momento, ele voltou para seu quarto e perguntou à sua IA sobre a probabilidade de o projeto de Toa ser cancelado, recebendo uma resposta de que era 82% provável, significando que o que deveria ter sido concluído em 5 anos poderia agora levar 20. O pai de Toa reapareceu, pedindo a Akira para manter a calma e ser um apoio confiável. Akira decidiu estudar diariamente, apesar das poucas chances, focando em um único objetivo: manter Toa motivada, tentando várias maneiras de encorajá-la. Seu pai explicou mais tarde que as chances de mudar a situação eram extremamente pequenas, pois empresas rivais votaram contra o projeto, alegando que ele contradizia os princípios da igreja, tornando a posição de Toa mais fraca. Depois de um tempo, Akira a convidou para visitar o zoológico, e enquanto ela estava deitada na cama perguntando à sua IA se o que estava acontecendo era justo, ela aconselhou a manter a calma, e sugeriu que era um bom momento para falar sobre seus sentimentos, então ela se apressou para escolher seu vestido. No dia seguinte, eles aproveitaram o tempo no zoológico e assistiram a um filme. À noite, Akira levou a um salão de massagens, onde ela se sentiu profundamente relaxada. Eles se encontraram depois, trocaram palavras, e então ele a presenteou com algo que ele fez usando robótica, o que a encheu de alegria. Ele admitiu que estudava constantemente seus sistemas artificiais para ajudá-la, o que a comoveu, pois ele não queria ser sempre visto como seu irmãozinho. O rosto dela corou, mas ela mudou de assunto e elogiou o pequeno cachorro que ele criou, o que ele notou, mas escolheu permanecer em silêncio. No caminho de volta, ela perguntou se ele queria um pequeno passeio, e enquanto caminhavam, ela se lembrou que no dia seguinte completariam 10 anos desde que estavam morando juntos, mas a conversa não continuou. Mais tarde, ela o presenteou com um álbum de fotos 3D, e ele ficou encantado ao folhear as fotos.
No entanto, ela voltou ao assunto anterior, decidindo trazê-lo à tona novamente, explicando que sempre quis levar o relacionamento deles além dos limites de irmãos, e que ele havia sido o apoio que a ajudou a seguir em frente durante todos aqueles anos. Ela havia se convencido de que ele era como um irmão para ela, mas a maneira como ela o olhava enquanto ele crescia e se tornava mais másculo enfraqueceu essa convicção. Então Akira confessou seu amor e desejo de se casar com ela, ao que ela respondeu calmamente que ele deveria esperar porque eles ainda são jovens, e que começar como um jovem casal era a opção mais adequada. Depois, Akira voltou para casa sentindo-se a pessoa mais feliz do mundo, parabenizado por sua IA, embora soubesse que o verdadeiro desafio havia apenas começado. Anos se passaram até que Toa decidiu esclarecer a verdade sobre os robôs, e enquanto protestos lotavam as ruas contra ela, ela escolheu realizar uma coletiva de imprensa para abordar as perguntas e preocupações. Ela apresentou o projeto LC como um plano para o desenvolvimento humano através da integração de dispositivos de IA no corpo com tecnologias bioeletrônicas, permitindo que cada pessoa se conecte com a IA 24 horas por dia através de uma rede de apoio, contando com a colaboração de mentes líderes em vários campos. Ela reconheceu que algumas pessoas permaneciam hesitantes sobre essas medidas, mas garantiu a todos que não havia nada com que se preocupar, prometendo fornecer detalhes adicionais sobre segurança em breve. De repente, um jovem correu para o palco com uma arma apontada para ela, acusando-a de trair a humanidade e ousar desafiar a vontade do Criador, exigindo que ela pedisse desculpas e morresse. Naquele momento, Akira correu para a frente dela para protegê-la, mas o agressor, ao cair, disparou 2 tiros que atingiram o próprio Akira. Ele caiu no chão, pedindo desculpas pelo ocorrido, então perdeu a consciência apenas para despertar, como se renascido, descobrindo que o mundo ao seu redor estava em completa ruína. Assim, o primeiro episódio terminou, e depois de alguns momentos, Akira ainda não conseguia acreditar no que via, seus olhos vagando pelos arredores desolados, até que ele avistou uma garota distante, observando-o fixamente e chamando-o pelo nome, levando-o a pensar que o que ele estava vivenciando não passava de um sonho. Akira ainda sentia a dor da queda com uma leve tontura, mas tudo ao seu redor parecia irreal, levantando seus pensamentos sobre o que estava acontecendo com ele. Ele se lembrou de emergir de algo que lembrava uma cápsula, talvez um dispositivo médico, mas não tinha certeza. Naquele momento, ele ouviu vozes próximas e viu um homem se aproximando com a mesma garota. A conversa deles parecia estranha e difícil para ele entender, mas ele ficou surpreso quando o homem se referiu a ele como o Sábio. Eles explicaram que vieram ao local após o terremoto que abalou as ruínas. Akira tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco, e ele caiu, a escuridão pesando em sua visão. Depois de um momento, ele ouviu a voz feminina novamente, e quando abriu os olhos, encontrou-se transportado dentro de uma carroça, lutando para se sentar e agradecendo pela ajuda, pensando consigo mesmo que eles estavam enganados, pois ele era apenas Akira. O homem se apresentou como o líder de uma das aldeias próximas, revelando que a garota era sua filha, Ida. Eles o informaram que as pessoas o consideravam sábio porque ele foi encontrado dormindo dentro da cápsula, e desde então toda a aldeia o reverenciava pelo que eles acreditavam ser conhecimento e sabedoria. Eles mencionaram que o sistema WIA sempre supervisiona aquelas ruínas e garante que ele permaneça sob cuidados, mas Akira não entendeu nada. Voltando seus pensamentos para Toa, ele se preocupou com a segurança dela quando ouviu o nome do lugar para onde estavam indo. De repente, uma forte memória o atingiu de um lugar que ele visitaria com ela e seu pai, mas a memória se transformou em dor ao ver a destruição ao seu redor, intensificando a dor de cabeça em sua cabeça, forçando-o a se deitar, desejando que o que ele estava vendo fosse apenas um pesadelo. Mais tarde, ele acordou em uma casa simples, cumprimentado calorosamente por uma mulher que parecia feliz em vê-lo de pé. Ele perguntou onde estava, e ela respondeu que ele estava em sua casa, e o convidou para descansar, o que ele agradeceu com gratidão. Horas se passaram com conversa e comida, mas a companhia presente ficou atordoada com suas menções de coisas de um tempo que não existia mais. Quando ele perguntou quanto tempo eles achavam que ele havia dormido, ninguém sabia a resposta, pois eram meros aldeões ignorantes da história. No entanto, eles disseram que precisavam informar a Uia sobre tudo. Akira ficou surpreso e perguntou sobre essa entidade, e eles explicaram que era o sistema que governava o mundo agora, pois não havia mais países. Eles haviam sido abolidos para serem substituídos por essa autoridade que acabou com as guerras e estabeleceu o que é descrito como paz duradoura. Essa notícia o chocou, pois alguns homens insistiram em relatar imediatamente por medo de punição, lembrando que pessoas haviam sido punidas por esconder artefatos antigos. No entanto, Gaio sentiu que Akira havia acabado de acordar e ainda não estava ciente da realidade do mundo em que se encontrava. E Tevina concordou, sugerindo que era melhor ajudá-lo a se aclimatar antes de tomar qualquer decisão. Akira ficou impressionado com a adesão de todos a essa opinião. Ao cair da noite, a maioria deles foi dormir, mas ele não conseguia fechar os olhos enquanto perguntas corriam por sua mente. Ele saiu para respirar o ar, sentindo o calor do verão, e viu as luzes cintilantes das aldeias à distância, enchendo seu coração de tristeza, enquanto lágrimas fluíam silenciosamente ao pensar em Toa. Até que ele avistou a mesma garota observando-o de uma torre. Pela manhã, ele resolveu conversar com Aida buscando respostas. Eles foram juntos ao mercado, onde ele notou que bens e modos de lidar se assemelhavam aos do século XVIII, e ele viu dinheiro sendo trocado, concluindo que seu valor era determinado por Uia.
Ele perguntou a ela sobre um lugar para encontrar livros, e ela o levou a uma escola, enquanto outra garota o seguia, fingindo fazer compras. Akira folheou alguns livros infantis, mas não encontrou benefício neles, então ele perguntou se havia uma maneira de contatar a Uia diretamente. Ela mostrou sinais de raiva e expressou seu ódio por essa entidade, descrevendo-a como violenta e tirânica. Naquele momento, eles testemunharam uma celebração dentro de uma igreja e ele perguntou o que estava acontecendo. Ela respondeu que era uma união semelhante a um casamento, mas ele notou que todos os presentes eram mulheres, aumentando sua confusão. Ele perguntou sobre a natureza dessa cerimônia e ela esclareceu que era um tipo de laço social totalmente diferente do que ele havia conhecido em seu tempo. O clima da união que Akira testemunhou envolvia 3 ou 4 ou mais mulheres sem especificar gênero, onde laços eram formados entre famílias ricas na forma de grupos. Segundo o pai de Ida, o sistema da Buiá pune aqueles que excedem o número permitido. O espanto de Akira aumentou quando Ida lhe disse que sua família tinha uma união que unia sua mãe a 2 homens. Ele caiu em profunda contemplação, e esse contraste cultural despertou memórias de Toa, os dias em que conversaram sobre o futuro, e o momento em que ele a presenteou com um anel que a surpreendeu. Seu anseio se intensificou em seu peito. No entanto, o presente o trouxe de volta à realidade quando Taverina veio chamá-lo. Eles precisavam de sua habilidade, que consideravam sabedoria. Ele a acompanhou até onde jazia um trator agrícola quebrado. Após inspecioná-lo, ele identificou o problema e conseguiu consertá-lo, chocando a todos, pois pensavam que estava além do reparo desde o terremoto. Mas a alegria do aldeão durou pouco quando a voz de um dos enviados da Buiá, chamado Canis, ressoou, instilando pânico entre os aldeões. Ele elogiou a habilidade de Akira, mas anunciou que o levaria como um artefato pertencente a Dawir, e não poderia tratá-lo como um dos civis. Alguns tentaram impedi-lo, mas ele ficou enfurecido e atirou no pé do chefe, acusando-o de traição por esconder notícias sobre Akira, declarando que também levaria sua filha como testemunha. Tavarina se opôs fortemente a isso, mas Canis respondeu severamente que estava apenas seguindo ordens. Aqueles que relataram o incidente tentaram argumentar com ele, dizendo que este não era o acordo, mas a decisão já havia sido tomada. Enquanto o silêncio caía, Gaia declarou sua intenção de apresentar um relatório. Canis o dispensou com desprezo, considerando suas palavras desculpas fracas, então apontou uma vara elétrica para sua ferida e o chocou, deixando a multidão atordoada e incapaz de intervir. Horas depois, Akira estava em uma carroça, acompanhado por Aida e Wei, com a cabeça baixa, pedindo desculpas, convencido de que o que aconteceu foi culpa dele. Quando a carroça parou, Canus ordenou que os aldeões desembarcassem enquanto mantinha o artefato dentro dela. Então emitiu ordens para matar todas as testemunhas, e voltou para a aldeia para eliminar os restantes. Tendo decidido não deixar ninguém que soubesse sobre o artefato sobreviver, Akira se sentiu totalmente impotente e considerou Canus um monstro, mas este último riu, dizendo que todos o obedeceriam de qualquer maneira. Naquele momento, Akira ouviu uma voz ordenando-o a se curvar, e ele obedeceu antes que a carroça explodisse e fosse completamente destruída. Através da fumaça, ele viu a forma de uma garota saltando rapidamente em Canis e atingindo-o com força esmagadora, derrubando-o em direção aos escombros. Ele rugiu com raiva, ameaçando qualquer um que estivesse em seu caminho, enquanto Akira estava lá, sua mente acelerada, perguntando-se sobre a identidade dela e por que ela o salvou. Ela respondeu que ainda estava presa na realidade do Japão antigo, afirmando sua capacidade de libertá-los se eles confiassem nela e aceitassem sua oferta. Ele não teve escolha senão ceder ao seu apelo, esperando por ajuda. Então ela os comandou a encontrar um lugar seguro. Enquanto isso, os soldados abriram fogo, mas um escudo invisível desviou as balas de volta para eles, e a garota avançou com passos largos em direção aos soldados mais distantes, despachando-os com movimentos rápidos e imprecisos. As balas não a tocaram graças à barreira protetora, deixando Akira e seus companheiros atônitos com seu poder. Ela então voltou para Canis, chamando-o de fraco, o que o levou a tentar fugir, agravando-a ainda mais. Naquele momento, Akira conseguiu se mover e atingiu um dos soldados antes que ele pudesse atirar nela, mas Canis reapareceu dentro do trem, empunhando uma submetralhadora. A garota evitou as balas com agilidade surpreendente, até que seu corpo começou a se transformar. Ela plantou os pés firmemente no chão e sua mão se transformou em um canhão, disparando um feixe brilhante que derreteu ferro sólido e penetrou uma montanha próxima, deixando uma cratera enorme. Akira ofegou, murmurando que ela não poderia ser humana, e ela confirmou isso, revelando sua verdadeira identidade como um robô chamado Iogurte, aprofundando sua confusão. Parecia que Iogurte insistia em se casar com ele, encerrando assim o resumo do dia. Naquele momento, o herói perguntou se ela era do clã Tawasa, mas ela negou e se apresentou como Iogurte, explicando que eles deveriam se casar e compartilhar alguma proximidade, deixando-o em descrença. Ele achou extremamente surpreendente, mas Iogurte tocou uma gravação prometendo fazer o que ele pedisse, o que ela aproveitou com um sorriso confiante, percebendo que era de fato o que ele queria. Ela então revelou um anel, chocando-o quando se revelou ser o mesmo que ele havia dado a Tawasa, o que parecia impossível, mas indícios indicavam que ela a conhecia. Iogurte respondeu friamente que essa era uma informação confidencial, fazendo o herói ficar ainda mais atônito, já que seus movimentos também se assemelhavam aos de Tawasa. Enquanto isso, Eiri, com lágrimas nos olhos, apontou para o pai, enquanto Akira sentia que o mais crucial era tratar a ferida de Uia. Depois de horas, todos voltaram para a aldeia, onde o informante se desculpou com grande remorso, declarando que toda a culpa era dele.
Akira entendeu a situação, apontando que reconhecia seus motivos e que ele havia querido salvar a aldeia, tranquilizando-o de que ele não seria culpado por nada, explicando que uma vontade o estava rastreando e que era melhor para ele partir para evitar trazer mais problemas. Pouco depois, todos se despediram, esperando se encontrar novamente para falar sobre o passado como ele foi. Quando Akira perguntou a ela se ela pretendia segui-lo sempre, Yoga o lembrou que ele ainda não havia respondido à proposta de casamento. Ele justificou que não poderia se casar com alguém que não conhecia bem, e ela respondeu sorrindo que ele precisava começar a conhecê-la. Ele concordou, mas a avisou para não fazer nada estranho, sugerindo que fossem ao lugar onde ela havia despertado para aprender mais. Como ela era feita por máquina, ele pediu que ela revelasse qualquer informação que tivesse, mas ela recusou, dizendo que a maioria dos dados era classificada, e que ele teria que se casar com ela se quisesse acessá-los. Depois de um tempo, eles chegaram a um laboratório em ruínas, e Akira se arrependeu de ter vindo à noite, pois a escuridão obscurecia sua visão. De repente, Yoguchi o empurrou com força para um local seguro, cobriu sua boca e sussurrou para ele ficar em silêncio. Então ativou um sistema de camuflagem para evitar ser reconhecido, enquanto um robô aparecia que começou a destruir parte do lugar. Yoguchi percebeu que o recém-chegado era Jokobo, que começou a escanear o laboratório com dispositivos que detectavam seres vivos, e Akira ficou chocado ao ver que ambos os robôs tinham as características de Yoguchi. Um deles atingiu os escombros onde Ed Hai estava escondido, fazendo Akira entrar em pânico, enquanto Yoguchi o instava a não se mover para que a garota não fosse ferida. Os robôs perguntaram por que ela estava lá, e se sabia sobre o assassinato do enviado, ao que ela reconheceu que estava ciente, mas não podia revelar a identidade do assassino, porque ele salvou a vida dela, acrescentando que não sabia onde ele estava agora. Quando perceberam que ela estava dizendo a verdade, ficaram irritados com o fracasso em encontrar seu alvo e foram embora. Akira então se aproximou de Ed Hai, perguntando por que ela estava lá. Ela explicou que tinha vindo entregar um relógio que encontrou naquele lugar. Akira viu uma mensagem de despedida dentro dele de Tawasa, agradecendo por tudo e dizendo que ele sempre seria o amor da vida dela. Mas ela havia cometido muitos erros e era melhor não procurá-la novamente. A gravação terminou com um triste adeus, fazendo o coração de Akira apertar ao perceber que a mensagem foi gravada 200 anos atrás, significando que Tawasa poderia ter morrido há muito tempo. No entanto, ele não perdeu a esperança e decidiu começar a procurá-la a partir de Tóquio, onde eles haviam morado. Yoguchi expressou entusiasmo, anunciando que o acompanharia na alegria e na tristeza, fazendo Akira suspirar ao pensar que não pretendia se casar tão rapidamente. Apesar de sua excitação, sentiu que podia confiar em Yoguchi e decidiu que era hora de continuar a busca por Tawasa. Naquela noite, ele se perguntou sobre as garotas que apareceram no laboratório e Yoguchi explicou que elas eram líderes de esquadrões especiais pertencentes à Organização do Petróleo, que controlava toda a tecnologia e as caçava. Mas ela não podia dizer mais porque a informação era classificada. Por curiosidade, Akira perguntou por que ela estava tão ansiosa para se casar com ele, apesar de saber que ele já estava noivo. Ela simplesmente respondeu que noivado não era casamento, o que lhe dava a chance de fazê-lo amá-la mais do que amava Tawasa. Com um olhar determinado, ela se aproximou dele e o abraçou, garantindo que foi projetada para atender a todas as necessidades humanas. O rosto dele corou, e ele pediu para ela parar, e ela sorriu, percebendo que ele a chamou pelo nome. No dia seguinte, eles se despediram de Ed Hai e retomaram a jornada juntos, até chegarem ao porto, onde conseguiram embarcar em um pequeno barco rumo à próxima cidade. Durante a travessia, conversaram com o marinheiro, que perguntou sobre o destino deles. Akira respondeu que estavam indo para Tóquio, e o homem ficou surpreso porque a distância era muito grande. Ao chegarem, Akira notou que a cidade havia mudado muito do que ele se lembrava. E enquanto caminhava pelas ruas, esbarrou em uma garota, fazendo seus pertences caírem e seu tapete quebrar. Ele se desculpou, sentindo-se mal, e prometeu comprar outro para ela. Enquanto isso, Yoguchi examinou os itens da garota e ficou surpresa ao ver um livro em suas mãos. A garota, apresentando-se como Amuro, explicou que era seu livro favorito. Depois de um tempo, Akira voltou com um novo tapete, mas ficou surpreso quando o vendedor lhes deu dinheiro extra. Quando o dono da loja percebeu isso, ficou bravo e acusou Akira de trapaça, empurrando-o violentamente e reclamando que o item era uma engrenagem vermelha quebrada. Yoguchi rapidamente puxou Akira para evitar a briga. Akira perguntou a ela o que significava a engrenagem vermelha, e ela explicou que era um termo usado para humanos que haviam perdido seus direitos, pois a organização transformava criminosos e devedores em trabalhadores controlados por chips internos em troca de abrigo e comida. Akira ficou chocado, enquanto Yoguchi notou sua compaixão excessiva e o aconselhou a ficar longe de qualquer coisa relacionada àquela organização. Apesar disso, ele ofereceu o novo tapete a Amuro, que o agradeceu e perguntou sobre o destino deles. Ele disse a ela que estavam indo para o Monte Or, e ela ficou surpresa, explicando que a estrada tinha muitos postos de controle, então ofereceu ajuda, dizendo que conhecia uma rota alternativa segura. Os três continuaram caminhando por vários caminhos, com Amuro desenhando em seu caderno mesmo enquanto andava, o que impressionou Akira. Ao longo do caminho, Yoguchi notou um símbolo estranho gravado nas costas da garota. Depois de horas, quando pararam para comer, Akira agradeceu a Yoguchi pela caça e elogiou sua precisão. Então perguntou a ela sobre a fonte de sua energia. Ela mostrou a ele o núcleo brilhante em seu peito que lhe fornecia energia contínua, então ela não precisava de comida, mas admitiu que comia por prazer. Quando ele se inclinou mais perto, questionando-a, ela o avisou com um olhar sério que ele era responsável por tudo o que tocava.
A cena era realmente surpreendente, mas ela parecia gostar do constrangimento do garoto. Enquanto conversava com Amuro, ele soube que o livro que ela carregava era proibido, então prometeu não tirá-lo dela, e que só queria dar uma olhada. Naquele momento, Amuro revelou que o livro pertencia aos seus pais, que eram pintores, e era por isso que ela queria desenhar para preservar o legado deles. Ela foi tocada por suas palavras, o que acendeu sua determinação de seguir seu sonho. No dia seguinte, eles chegaram à cidade e Akira estava preocupado com os guardas de Oil, mas Yogurt o tranquilizou dizendo que não reconhecia os rostos deles, então poderiam entrar sem muita dificuldade. Ele ficou surpreso que tudo correu bem de forma inesperada, momento em que Yogurt revelou que vivia assim há 150 anos e que naquele momento sentia um pouco de fome, então foram para as barracas de comida. Akira ficou impressionado ao vê-la devorar os pratos vorazmente. Ainda assim, Akira admitiu que não gostava de ver pessoas forçadas a se coçar por toda parte, devido à privação extrema, ao que Yogurt respondeu que ele teria que se acostumar, já que o conceito de justiça havia mudado com o tempo. Ao se levantar para comprar mais comida, ele foi cercado por alguns guardas apontando suas armas para ele, avisando a Yogurt que qualquer movimento dela o faria pagar caro. Eles o prenderam quando um homem estranho se aproximou, apresentando-se como Marlin, anunciando que tinha informações prévias sobre o garoto e a criatura mecânica parecida com Joy Yomi, e ordenou que se rendessem. Amuro correu em direção a Marlin, que a cumprimentou, agradecendo pelo trabalho dela e esclarecendo que o Rar os havia enganado completamente. A garota instantaneamente se arrependeu de sua ação. Marlin prometeu devolver os livros de seus pais, falando como se tivesse cumprido sua promessa, então exibiu um sorriso cruel, revelando que os livros proibidos haviam sido queimados há muito tempo e não existiam mais, alegando que sentia muito por mentir, mas teve que fazê-lo. Ele a jogou no chão e ordenou aos guardas que infligissem o mesmo castigo que seus pais enfrentaram, acrescentando que o robô seria levado com ele para garantir uma grande promoção para si mesmo. Naquele momento, Amuro o atacou com raiva, golpeando-o com força, enquanto Yogurt aproveitou o caos para puxar Akira para longe, e em segundos eles haviam escapado do local. A raiva de Marlin explodiu ao perder seu alvo enquanto ele chutava Amuro, acusando-a de arruinar tudo. Mas ele ficou surpreso ao ver que ela ainda segurava o livro, que os guardas arrancaram dela e atearam fogo enquanto ela chorava e gritava em angústia, vendo os restos de seus pais virarem cinzas. Enquanto isso, Bruta disse a Yogurt que precisavam voltar para salvar a garota, mas ela recusou, lembrando-o de que a garota os havia traído e zombado deles. Akira manteve sua crença de que Amuro havia sido enganada e não conseguia entender o que ela havia feito, insistindo que deixá-la sozinha seria injusto, sentindo-se culpado por tê-la encorajado antes a seguir seu sonho sem perceber as consequências. No entanto, Yogurt apontou que tinha princípios que não podia ignorar, perguntando a ele se ele se casaria com ela se ela conseguisse salvar Muro, o que o irritou, pois ele declarou que ela não passava de uma máquina sem sentimentos, deixando Yogurt visivelmente chocada. Em um quarto escuro e selado, Amuro estava acorrentada, tremendo de medo, chamando por seus pais com uma voz rouca e desesperada. Do lado de fora, Akira lutou para abrir a porta, trabalhando incansavelmente até que finalmente conseguiu arrombar, apenas para ficar chocado com a visão de Amuro amarrada diante dele. Ela congelou em descrença ao vê-lo, percebendo que ele havia arriscado a vida por ela, mas temia que isso pudesse destruí-lo. Enquanto tentavam escapar, ela confessou que havia escondido algo dele e de Yogurt, mas Akira não parecia se importar com suas mentiras, o que a deixou confusa. Enquanto fugiam, dois guardas os avistaram e soaram o alarme. Os dois correram o mais rápido que puderam, Akira fazendo todo o possível para salvá-la, até mesmo arremessando sua adaga em um dos guardas para ganhar tempo, enquanto Yogurt observava de longe sem que eles percebessem. Assim que chegaram lá fora, um homem os esperava, rindo histericamente como se tivesse previsto a tentativa deles. Naquele momento de distração, os guardas emboscaram Amuro por trás e a agarraram. Akira tentou resgatá-la e foi espancado, mas ele lutou contra um dos guardas antes de ser algemado. Em vez de recuar para ajudar Amuro, ele avançou contra o homem e o golpeou. O homem ficou furioso, indignado por um plebeu ter ousado atacá-lo, e ordenou que seus homens subjugassem Akira. Eles o seguraram enquanto o homem o espancava impiedosamente. Ver Akira torturado por causa dela partiu o coração de Amuro. Ela implorou para que o libertassem, oferecendo-se em seu lugar. Akira que a interrompeu firmemente, pedindo que ela não desistisse de sua busca pelo livro de histórias de seus pais. Era o maior sonho dela. Ela tremeu de surpresa, não esperando tais palavras dele, percebendo que ele realmente entendia e acreditava em seu desejo de se tornar uma ilustradora de livros de histórias. O homem ficou ainda mais bravo e ordenou a um de seus guardas que apontasse a arma para Amuro, preparando-se para atirar. Akira só conseguia gritar, implorando para que parassem de machucá-la. Naquele momento, Yogurt não aguentou mais assistir. Ela avançou como uma tempestade, chutando os guardas, contendo Akira e Amuro, até que apenas o homem permaneceu de pé. Ele não correu como esperavam. Em vez disso, ordenou que seus homens a atacassem. Ela contra-atacou com um único golpe poderoso que os derrubou a todos. Aterrorizados por sua força, eles recuaram. O homem sacou sua arma e abriu fogo, mas Yogurt desviou as balas, protegendo Akira e Amuro. Ele congelou em descrença, e antes que pudesse escapar, ela o chutou com força, fazendo-o cair em um poço profundo, onde ele ficou chorando por ajuda. Enquanto isso, Amuro assistia à batalha maravilhada com as habilidades mecânicas de Yogurt.
Depois que a luta terminou, Akira se curvou diante de Iogurte, agradecendo por tê-lo salvado, mesmo que isso quebrasse suas próprias regras. Ela explicou que o que fez estava de acordo com sua missão, por isso interveio. Akira permaneceu profundamente grato a ela. No dia seguinte, Iogurte deu a Amuro alguns itens que havia obtido da administração, roupas e livros de desenho. Akira deu a Amuro um pouco de privacidade para se trocar, e enquanto a ajudava, Iogurte removeu as cicatrizes em suas costas. Amuro agradeceu e pediu para ela apagar o emblema impresso sobre seu corpo. Iogurte a avisou que seria doloroso, mas Amuro insistiu, então ela o substituiu por um design artístico. Akira admirou a habilidade de Iogurte e perguntou sobre suas capacidades. Ela explicou como funcionava, enquanto Amuro, cheia de entusiasmo, não terminou de se vestir antes de expressar seu desejo de começar a ilustrar histórias com eles. Iogurte concordou em tê-la junto, e Akira aprovou, prometendo seguir aonde quer que ela desejasse. Ele então a apressou para se vestir para que pudessem partir. Os três seguiram em direção à cidade natal de Amuro. Ao chegarem, ouviram alguém anunciar que havia um quarto disponível para alugar. Akira esperava conseguir para poder tomar um banho após a longa jornada. Mas antes que pudessem se aproximar, Amuro avistou guardas estacionados perto da esquina do prédio. Olhando ao redor, ela percebeu que a temporada Fika havia começado, uma época de festivais de união. Ela explicou que eles não precisavam dessas celebrações, já que já compartilhavam o mesmo caminho e destino. À menção do festival Fika, a expressão de Iogurte mudou com ciúmes. E ela declarou diante de Amuro que era parceira de Akira, insistindo que eram amantes. Amuro negou veementemente. Sentindo a tensão aumentar, Akira interveio para esclarecer que estava viajando em busca de uma mulher chamada Tawasa, a quem amava profundamente e a quem dedicara sua vida. Mesmo assim, Amuro sugeriu que eles ainda poderiam ficar juntos mesmo depois que ele encontrasse aquela mulher. Iogurte decidiu testar seus sentimentos de uma maneira diferente. Ela sabia que amava a Akira, mas queria ir ao festival para ver se seu coração poderia se inclinar para outra pessoa. Se não, ela teria certeza de seu verdadeiro amor por ele. Akira não parecia ansioso para encorajar a ideia, mas antes que pudesse responder, Amuro já havia concordado, não lhe dando chance de objetar. Naquela noite, Calcrain, que aspirava a liderar a família Lantano, realizou uma reunião com o Major Yamabuki, que estava lá para entregar dinheiro. Calcrain mostrou-lhe algumas armas armazenadas e Yamabuki as examinou, perguntando se eram para defesa ou preparação para uma guerra iminente. Durante a conversa, um grupo de homens invadiu de repente, e os guardas pularam para combatê-los até perceberem que os homens pertenciam à lei de Fidus. Eles pararam imediatamente. Fidus entrou, desculpando-se pela interrupção causada por seus homens, apresentando-se como a filha mais velha da família Lantano. Ela explicou que veio correndo quando soube que seus convidados estavam em perigo. Suas palavras deixaram o major atordoado e confuso. Fidus revelou que um dos homens de Calcrain era um espião e declarou que ela mesma lidaria com ele como a próxima herdeira da família. O homem foi identificado e algemado. Furioso, ele gritou que só reconheciam Calcrain como seu líder. Ele avançou contra Fidus para atacá-la, mas Calcrain rapidamente atirou nele para parar o caos. Após o incidente, Fidus partiu, instruindo seu chefe de guarda a resolver os assuntos restantes. Alguns dos presentes começaram a se perguntar sobre a relação entre Fidus e Calcrain. Um homem explicou que eles eram meio-irmãos. O pai deles teve 10 filhos, mas 8 foram mortos em um conflito sangrento, deixando apenas Fidus e Calcrain vivos. O pai, que ocupava a posição de líder do clã, havia planejado deixar muitos herdeiros, mas com apenas 2 sobreviventes, estava incerto sobre quem o sucederia. Na manhã seguinte, o chefe da família Lantano convocou Calcrain e Fidus e anunciou que não se importava com quem assumisse a liderança. Ele só queria o mais digno da responsabilidade. Portanto, ordenou que ambos participassem do festival Fika e escolhessem parceiros para provar seu compromisso. Fidus prometeu ao pai que encontraria seu parceiro no festival, enquanto Calcrain achava que ela estava se apressando. Ao mesmo tempo, Amuro e Iogurte estavam se preparando para ir ao festival naquela noite, enquanto Akira declarou que não queria ir, então elas foram sem ele. Mais tarde, Akira saiu para tomar um ar fresco e ouviu um grupo de homens falando animadamente sobre 2 pessoas chamadas Fidus e Calcrain vindo ao festival. Sua curiosidade foi aguçada para saber quem eram. Uma mulher de uma loja próxima o notou, e disse a ele que Fidus e Calcrain eram herdeiros da família Lantano, a família mais poderosa da cidade, que governava toda a região. Akira ficou atordoado e inquieto depois de ouvir isso, percebendo o quão importantes eram aqueles 2. Enquanto isso, Amuro e Iogurte chegaram ao festival. Amuro correu para encontrar seus velhos amigos da cidade, cumprimentou-os calorosamente e explicou por que havia vindo, embora a ideia tivesse sido dela em primeiro lugar. Iogurte, por outro lado, se misturou facilmente à multidão, conversando e desfrutando da atmosfera animada e vibrante. Depois de ouvir sobre Fidus e Calcrain, Akira decidiu ir ao festival também. Ele se vestiu adequadamente e entrou sorrateiramente pelas árvores floridas para evitar chamar a atenção. Seu único objetivo era garantir que Amuro e Iogurte estivessem seguras, mesmo que de longe. No festival, Fidus se tornou o centro das atenções. Homens se enfileiravam diante dela, esperando que ela escolhesse um deles como seu parceiro, mas nenhum atendia aos seus padrões. Entediada e irritada, ela partiu, desejando encontrar alguém verdadeiramente digno dela. Ao cair da noite e as luzes do festival cintilarem, Amuro avistou Akira escondido por perto. Ela sentiu uma onda de alívio e felicidade, supondo que ele havia vindo por preocupação com ela.
Ele admitiu que a segurança dela era uma razão para vir, embora não a única. Mais tarde, enquanto caminhava pela passagem lotada, ele acidentalmente esbarrou em Fidos, derramando um pouco da bebida dela em seu vestido. Ele rapidamente se desculpou, tentando encontrar algo para limpar a mancha, e quando seus olhos captaram a insígnia dela, ele percebeu quem ela era, a própria Fidos. Atordoado, ele tentou se afastar antes que as coisas piorassem, mas ela agarrou sua mão, impedindo-o. Intrigada com sua calma e compostura, ela insistiu em falar com ele em particular e o puxou para o lado. Amuro os viu juntos, intervindo nervosamente para se desculpar em nome de Akira, dizendo que o comportamento dele era apenas um resquício de um tempo antigo. Akira congelou em descrença por ela ter revelado tal coisa, enquanto Fidos ficou intrigada, chocada que alguém de uma era passada ainda pudesse estar vivo. Akira explicou que sua sobrevivência foi possível graças a um procedimento científico que manteve seu corpo preservado em um longo estado de estase, e que ele havia despertado recentemente após um terremoto danificar o dispositivo. Fidos ouviu atentamente, sentindo que ele estava dizendo a verdade, e começou a admirá-lo. Ela então pediu que ele considerasse formar um par com ela durante o festival, dizendo que estava começando a acreditar nos rumores sobre pessoas como ele. Amuro ficou tensa, desconfortável com a ideia, mas Fidos continuou, garantindo a Akira que o protegeria dos corujas, o grupo que o caçava. Akira ficou surpreso com sua proposta ousada, não esperando que alguém de seu alto status fizesse tal oferta. Ela apontou para um homem próximo e o apresentou como seu meio-irmão, Calcrain, explicando que estavam em uma rivalidade contínua pela sucessão da família. Enquanto Akira tentava processar suas palavras, Calcrain de repente se ajoelhou diante de Iogurte, anunciando seu desejo de formar um par com ela na frente de todos. Amuro ofegou em choque, incapaz de acreditar no que estava vendo. A cena toda foi jogada em confusão. Até a própria Fidos ficou atordoada com o movimento repentino de seu irmão. Passamos para a casa de Euros, e parece que Calcrain encontrou uma esposa para si no festival Fika, e está esperando um novo bebê para se juntar à família. Mas Calcrain acha que ainda não é a hora certa, enquanto Eurus quer garantir o futuro da família completamente. Então passamos para Fidos, que está escovando seu cavalo. Ela diz a si mesma que todos estão esperando o casamento de Calcrain, porque esse casamento é visto como um negócio fechado. Um de seus guardas se aproxima dela, chateado, querendo lhe dizer algo, mas ela o lembra para não se aproximar dos estábulos novamente. Ainda assim, o homem insiste que tem algo importante para lhe dizer. Antes que ele possa falar, Fidos lhe diz que finalmente encontrou seu próprio parceiro, então não há necessidade de se preocupar. Em seguida, vamos para a casa de Iogurt, onde Akira fica bravo depois que Iogurt lhe diz que vai a um encontro com Calcrain. Amuro também não concorda com isso, mas Iogurt aceitou o convite de Calcrain porque queria ter alguma referência e é só isso. Depois disso, a porta se abre e Calcrain entra com um caro buquê de flores. Ele se aproxima de Iogurt e oferece o buquê a ela, deixando-a surpresa com a beleza e o valor das flores. Ela percebe que é um tipo muito caro, e também descobre que esse tipo de flor simboliza o amor verdadeiro, algo que Calcrain também sabia e trouxe de propósito. Isso choca a Akira. Iogurt lhe diz que Calcrain sabe exatamente do que ela gosta. Então Akira pergunta a Calcrain sobre suas reais intenções e o que ele quer de Iogurt. Mas Calcrain pensa que Akira é o noivo de Iogurt, e Iogurt confirma isso apenas para Akira negar. Calcroma apenas sorri um pouco, e isso irrita Akira. Ele se recorda do momento em que conheceu Fides, pensando que havia uma conexão entre eles. De volta ao presente, Fides aparece, chamando Akira e o convidando para um encontro também. Ela o convida para ir junto, mas Akira não sabe o destino. Fides então explica que ele é agora seu parceiro de casamento escolhido, e que o está levando para um encontro de verdade. Yoguri e Omori ficam chocadas, se aproximam de Akira, pedindo para ele contar tudo, mas Akira só diz que foi por um pequeno incidente. Akira então pergunta a Fides se ela está falando sério, mas Fides responde que não tem tempo para brincadeiras. Calcroma parabeniza Fides por ter encontrado seu futuro marido e sugere que todos saiam para um encontro juntos. É também uma ótima chance para espionar seus inimigos. Eles saem da casa e Amori fica impressionada com o carro de Calcroma, adorando a cor. Calcroma diz a ela que tem alguma influência que lhe dá suprimentos e informações de Tóquio. Isso surpreende Akira, que imediatamente pergunta como está Tóquio e se ele sabe algo sobre lá. Mas Calcroma não entrega nada de graça, e não lhe conta facilmente. Eles entram no carro e partem, chegando ao mercado. Alguém os observa de longe. Yoguri para numa joalheria e admira uma peça. Calcroma pergunta se pode comprar um colar para ela de presente. Akira os observa à distância, notando como Calcroma age com Yoguri. Fides se aproxima de Akira e pergunta o que o distrai. Então lhe entrega alguns presentes para carregar. Akira não acha que isso realmente pareça um encontro. Então Omori se aproxima de Akira e diz que não deveriam ter concordado em vir. Mas Akira tem seus motivos. Não queria deixar Yoguri sozinha com Calcroma. Fides foi a primeira pessoa que ele conheceu que já sabia de algo. Ele olha para Fides e percebe que ela também não está bem. Ele diz a si mesmo que até parentes de sangue podem se casar, embora ache isso muito desconfortável. Ele se lembra de algo parecido com um amigo, mas então volta ao presente, ainda incapaz de fazer qualquer coisa, o que preocupa Omori. Fides então chama Akira novamente, e ele se move rapidamente em direção a ela. Yoguri, enquanto isso, está distraída com Akira, mas Calcroma tenta desviar a atenção dela, e diz que o encontro deles apenas começou, e ela não deveria se preocupar com nada. Yoguri gesticula que eles deveriam ir para um lugar um pouco mais privado.
Ela segue em frente e Kalkroma a acompanha. Quando chegam a um lugar vazio, Yoguri pergunta por que ele fez um encontro duplo, já que não fazia parte do plano. Kalkroma responde que ela quer que seu noivo sinta ciúmes dela, então ele precisa fazê-lo vê-los juntos para despertar esse ciúme. Yoguri acha que é um bom ponto, embora Kalkroma não esperasse que Phidias aparecesse. Yoguri diz a ele que Phidias agora é sua inimiga número 1, mesmo sabendo que ela é irmã dele. Kalkroma diz que o que está acontecendo agora está bom e que o plano deles está indo na direção certa. Então Kalkroma se lembra do passado, da vez em que conheceu Yoguri numa festa, quando ela estava bêbada e esbarrou nele. Ele se ofereceu para conseguir alguém para ajudá-la, mas ela recusou, dizendo que não precisava de ajuda de ninguém. Ela se perguntou quem ele pensava que era. Seria porque ele era um androide? Isso surpreende Kalkroma, que diz com espanto: Androide? Ele a olha de perto e pergunta o que um androide está fazendo num lugar como aquele. Yoguri responde que veio à festa para provar ao seu noivo que o amor dela é real. Quando Kalkroma ouve isso, ele quer entender a história toda desde o começo e aprender tudo sobre ela. Ao voltarem ao presente, ele diz a ela que acha que precisam de um pouco de emoção na história deles, mas Yoguri pergunta a Kalkroma o que ele realmente está tentando conseguir depois de já tê-la pedido em casamento. E agora, este encontro falso, Kalkroma diz que é tudo inútil, que a relação entre um humano e um androide não é realista. Ainda assim, se tal relação um dia funcionar, ele quer testemunhar isso pessoalmente. Então mudamos para Omori, que está maravilhada com as cores das pinturas que encontra. Akira compra um conjunto para ela, e Phidias pergunta o que ele vai comprar para ela também. Akira lhe dá flores, que ela admira profundamente. Então Yoguri se aproxima de Akira, sentindo ciúmes de como ele trata Phidias. Mas Akira perguntou a Yoguri onde ela tinha estado, mas Yoguri não o respondeu, e disse que não era da conta dele. Então Akira sugeriu irem para outro lugar, e eles se mudaram para uma grande biblioteca no centro da cidade. Mas Kalkroma achou que ler livros no encontro era chato, enquanto Omori acreditava que muitas das histórias de seu pai estavam guardadas naquele lugar. Akira também tinha algumas pesquisas que queria terminar. Ele encontrou um livro muito importante e o pegou. Mas Phidias lhe disse que um livro como aquele não o ajudaria em nada, e que o livro de leis que ele tinha não era muito crível. Então eles saíram da biblioteca. Omori ficou surpresa ao ver um beco à frente e pensou que devia haver muitos assim. Então correu para dentro dele. Eles a seguiram, mas ela não apareceu, então começaram a procurá-la por toda parte. No entanto, Phidias não queria fazer isso. Ela disse que não era problema dela e que o que ela estava fazendo era inútil e só a faria retroceder. Então ela se lembrou de quando eram crianças brincando de esconde-esconde e como sempre eram encontrados por causa de Kalkroma. Phidias disse a Kalkroma que ele sempre chorava e os entregava, e também disse a ele que quando ela crescesse e se tornasse a chefe, ela sempre o manteria seguro. Ela voltou ao presente e encontrou Kalkroma à sua frente. Kalkroma perguntou a Phidias o que ela estava fazendo, mas Phidias disse que não estava fazendo nada, o deixou e foi embora. Mas antes que ela desaparecesse, Kalkroma lembrou Phidias de como eles costumavam brincar de esconde-esconde quando crianças, o que a fez parar e ouvir. Enquanto conversavam, Akira procurava Omori, e os viu conversando, pensando que estavam tendo um momento juntos. Então Yoguri encontrou Omori, e elas foram em direção a Akira para dizer que ela estava bem, mas Akira disse para ficarem quietas. Então voltamos a Phidias, que perguntou a Kalkroma o que eram aqueles momentos nostálgicos. Kalkroma disse que só queria lembrá-la do passado deles, e pegou um grande pedaço de pano, colocando-o sobre os ombros dela, para que ela se lembrasse dos dias juntos. Mas Phidias se afastou e disse que não se lembrava de nada. Akira e os outros tinham ouvido tudo, e Akira disse a si mesmo que eles eram problemáticos, e que havia algo entre eles, mas ele não conseguia entender completamente. Então ele olhou para o colar de Yoguri e perguntou se ela realmente precisava usá-lo. Yoguri sentiu que Akira estava com ciúmes, mas Akira negou e disse a ela que, mesmo que estivesse com ciúmes, ela ainda não entendia o significado do amor. Yoguri disse a Akira que fez tudo isso com Kalkroma para testá-lo e para entender completamente o que se passava na cabeça dele. Então, irritada, Yoguri perguntou a Akira se ele ia se casar com Phidias. Omori também se adiantou e perguntou a Akira, mas ele disse que não e que estava noivo de Tawasa. Então Akira perguntou a Yoguri se ela se casaria com Kalkroma, mas ela respondeu que restava ver, o que chocou a todos. Então eles partiram novamente, mas no caminho, o pneu do carro furou. Akira o consertou e Kalkroma perguntou se ele realmente conseguia fazer isso. Akira disse que aprendeu com o pai, mas quando Kalkroma era jovem, ele foi ensinado apenas uma coisa: dedicar toda a sua vida à família. Akira então perguntou a Kalkroma se ele estava falando sério sobre Yoguri. Kalkroma disse que achava Yoguri atraente. Akira perguntou por que estavam viajando juntos, mas ficou surpreso que era só isso que Akira se importava. Então Akira perguntou sobre seu relacionamento com Phidias, e ele disse que não podia puxar todos para perto dele. Uma das ferramentas do pneu caiu debaixo do carro e Akira foi pegá-la. Akira disse a Kalkroma que não tinha sentimentos por Phidias, mas Kalkroma disse que não se importava com quem Phidias escolhesse ficar. No entanto, ele avisou Akira que, se ele algum dia partisse o coração dela, ele mataria quem fizesse isso. Akira então percebeu que Kalkroma estava profundamente apaixonado por Phidias, e lhe disse isso. Então mudamos para as garotas. Yoguri disse que o amor era uma coisa misteriosa.
Omori disse que Yuguri ainda procurava seu verdadeiro amor, enquanto para Fides isso não era realmente importante. Mas enquanto carregavam caixas de carga, um acidente quase matou um dos trabalhadores do cais. Yuguri reagiu rapidamente e o salvou sem esforço, o que assustou alguém que observava de longe, que então se escondeu. Omori ficou chocada com a velocidade de Yuguri, e Fides estava confusa com o que havia acontecido. Fides então descobriu que Yuguri era um androide e que ela não poderia ter filhos com Calcroma, o que significava que o casamento deles seria sem sentido. Ela se perguntou o que Calcroma estava pensando também. Então Calcroma e Akira chegaram para verificar como elas estavam. Calcroma perguntou o que havia acontecido e Fides apontou para a cena do acidente e disse a Calcroma que ele havia encontrado o que procurava. Então ela partiu. Akira disse a Calcroma para ir atrás de Fides, mas Calcroma disse a Akira que ele deveria ir atrás dela, porque Akira seria o parceiro de vida dela. Enquanto corria, Fides lembrou suas memórias com Calcroma, suas discussões de infância sobre quem seria o chefe e suas lágrimas compartilhadas até que ela retornou ao presente. Então Akira chegou, e Fides pensou que Akira era um bom homem por segui-la. Ela confessou a Akira que Calcroma seria um chefe melhor do que ela. Ele era habilidoso, charmoso e tinha um grande coração. Qualquer criança inapta para a liderança seria jogada aos lobos, mas ele cuidava de todos, gerenciando empregos e os apoiando. Ela disse a Akira que tinha que se tornar a chefe, já que era a líder da família Lantano, embora fosse doloroso para um homem tão gentil como ele. Então nos mudamos para a casa de Ioris, onde seu guarda-costas o informou que Yuguri era uma androide. Ioris não se sentia confortável deixando Calcroma solteiro por muito tempo. Ele queria trazê-lo para a família Lantano e queria pegá-lo antes que Oyu o fizesse. Então fomos a um restaurante. Calcroma disse a Yuguri que o restaurante pertencia a eles e disse que era o final perfeito para um encontro duplo. Então ele perguntou a Yuguri se ela se casaria com ele, o que chocou Akira e Omori e deixou Fides triste. Mas Yuguri recusou-se a casar com Calcroma porque achou que seria confirmar o amor artificialmente, percebendo que ele precisava provar seu verdadeiro amor por conta própria. Akira pensou consigo mesmo que, nesta era, nada deveria impedir as pessoas de terem o tipo de relacionamento que desejassem. Então ele perguntou se tudo estava indo bem e disse que precisavam conversar sobre isso. De repente, Ioris apareceu com um grande grupo de homens e exigiu que Calcroma entregasse Yuguri. Ele também disse que sabia que havia química entre eles e presumiu que Calcroma não queria ter filhos, planejando, em vez disso, matar Ioris e assumir a família. Calcroma tentou se defender, mas Ioris o interrompeu, dizendo que o androide e as armas que Calcroma havia comprado eram do exército de Oil, e que era uma pena porque ele tinha grandes esperanças neles. Calcroma disse a Ioris que as armas eram apenas por precaução e o androide também. Então Fides perguntou a Calcroma: "Então você não estava lutando comigo?" Calcroma respondeu: "Claro que não." Uma arma foi jogada para Fides, e Ioris ordenou que ela matasse Calcroma para se tornar a próxima chefe. Calcroma disse a Fides para fazer isso para que não fossem todos mortos, mas Akira implorou para que ela não o fizesse. Então Calcroma pegou a arma de Fides e a apontou para Ioris, o que deixou Ioris furioso. Ele perguntou a Fides se ela também planejava trair a família, mas Calcroma disse a Ioris que a família de que ele falava era a dele. Ninguém ficou ao lado de Ioris, nem mesmo seus próprios filhos. E então ele atirou, atingindo um dos homens de Ioris. Ioris ordenou que seus homens parassem o androide e disse que não se importava com a vida de mais ninguém. Então Yoguri acordou, mas estava tonta. Ela disse a eles que, se fossem lutar, deveriam pelo menos levar para fora. Ioris ordenou que seus homens atacassem, dizendo que Yuguri não estava em sua melhor condição e estava bêbada. Isso irritou Yuguri, que é a palavra bêbada, liberou uma densa fumaça branca e ativou seu modo embriagado, dizendo que androides tinham o direito de se divertir de vez em quando. Ela os ameaçou, mas havia alguém secretamente mirando nela. Akira percebeu isso, correu para salvá-la e levou a bala em seu lugar. A bala quase atingiu Yuguri, mas não o fez, e Akira caiu inconsciente no chão. Kalakuroma matou o atirador, mas o sangue de Akira escorria para o chão. Yuguri perguntou a Akira: "Por que você pulou na minha frente?" Mas Akira perguntou a Yogori se ela não estava machucada, certo? Mas Eurus ordenou que seus homens cessassem fogo, e Yogori usou magia de cura para tratar Akira rapidamente. Mas Yogori pediu a Omori para cuidar de Akira até que ela terminasse com esses homens. Mas Akira pediu a Yugori para não matá-lo, e Omori confirmou isso a Yugori. Mas Yugori viu que Eurus foi quem tentou matar Akira primeiro. Então Yuguri pediu a Kalakuroma para recuar um pouco, e ela disparou um grupo de orbes brancos que mataram os homens de Eurus. Então Boris atacou Yuguri, mas não conseguiu atingi-la. Ele direcionou vários golpes a ela, mas Yuguri desviou de todos os golpes. Então ela pegou a espada de Eurus e a quebrou. Depois o atingiu, fazendo-o cair no chão aos pés de Kalakuroma e Varys. Ela disse a eles que o deixaria para eles fazerem o que quisessem com ele, mas Kalakuroma acreditava que ele deveria provar se merecia ser um sucessor. Mas Yugori foi continuar tratando Akira, mas do outro lado, Kalakuroma ameaçou Eurus. Então nos mudamos para Tawasa em seu lugar, trabalhando em seus experimentos também. Mas havia uma máquina com ela no lugar, mas apenas uma voz, e ela disse a Tawasa que ela deveria descansar porque havia trabalhado por 27 horas consecutivas, mas Tawasa estava quase terminando. Mas Tawasa perguntou à máquina se ela podia sentir emoções por um humano, mas a máquina disse que a amava, mas não tinha sentimentos porque era uma máquina, e Tawasa sabia disso. Então nos mudamos para Akira deitado na cama, e Yogori estava amarrando um amuleto da sorte para ele acelerar sua cura.
Ela disse a ele que estava usando um igual, mas Akira não sentia mais dor. Mas a cicatriz ainda não havia desaparecido. Então Omori se juntou a eles e correu para Akira e o abraçou, dizendo que ele estava dormindo há uma semana, o que chocou Akira. Então Kalakuroma e Vadis se juntaram a eles, e Vadis perguntou sobre a condição de Akira, mas Akira não sentia nenhuma dor. Mas Omori disse a Akira que ele não sentia nenhuma dor porque Yugori cuidou muito bem dele. Akira olhou para Yuguri agradecido e a agradeceu, mas Yuguri sentiu-se envergonhada e disse que era ela quem deveria agradecê-lo. Então Kalakuroma viu que Akira estava em boa condição e jogou-lhe uma fruta vermelha, pedindo-lhe que o perdoasse por envolvê-lo no conflito familiar deles. Mas Akira havia perdido a consciência antes que o conflito fosse resolvido e queria saber o que aconteceu. Vadis disse a Akira que o líder tinha aposentadoria obrigatória, e Kalakuroma disse a Akira que o líder também sofreu uma derrota esmagadora na frente de todos e não havia causado problemas depois disso. Vadis seria a próxima líder, e Kalakuroma a apoiaria também. As coisas estavam mudando dentro da família Lantano, graças a Kalakuroma e Vadis. Então a noite caiu, e eles se mudaram para o escritório de Eurus. Então Kalakuroma disse a Akira que ouviu que ele estava indo para Sendai depois disso, e Akira confirmou isso a ele. Ofereceu a Akira para visitar o resort se ele tivesse algum tempo, mas Akira perguntou se eles tinham fontes termais no resort. Kalakuroma confirmou a existência de fontes termais em New Tour City, o que surpreendeu Omori e Yuguri. Akira achou isso ótimo, mas queria chegar a Tóquio o mais rápido possível. Mas Akira foi pressionado por Omori e Yuguri, o que levou ao seu acordo. Mas Kalakuroma se aproximou de Yuguri e disse a ela que ele e Vadis haviam mudado muito. Ele se aproximou de Yuguri e perguntou se ela havia encontrado seu verdadeiro amor, mas Yuguri ainda não tinha certeza. Mas Kalakuroma disse a ela que ela tinha muito tempo para descobrir. Então nos mudamos para Akira com Yuguri e Omori, a caminho das fontes no carro. Akira perguntou a Oboro, o motorista, por que ele mudou de emprego, mas Oboro disse a ele que essa profissão o fazia ganhar mais dinheiro. Mas Oboro disse a Akira que ele tinha uma linda garota com ele hoje, e ele via um futuro maravilhoso para eles, o que envergonhou Yuguri, e ela não via esse futuro. Depois que chegaram ao local da fonte, Oboro apresentou uma foto a Oboro que ela havia desenhado para ele para comemorar o encontro deles. Oboro agradeceu a Omori e disse que ela se tornaria uma boa artista. Quando viram o rio, ficaram muito maravilhados. Mas no final da estrada, havia um problema entre duas senhoras, e havia um homem entre elas tentando resolver esse conflito. Mas quando ele pediu para elas se acalmarem, as duas senhoras o repreenderam. Então Akira se aproximou delas, mas a briga já havia começado entre elas. Quando uma senhora atingiu a outra, ela não a atingiu, mas atingiu Akira, fazendo Akira cair no chão. Então eles entraram na casa das senhoras, e a senhora pediu desculpas a Akira. O homem perguntou a Akira: "Você está bem?" Mas Akira perguntou ao homem: "Você é a causa deste conflito?" Mas o homem disse a Akira que era um convidado naquele lugar, e estava apenas tentando resolver o conflito entre elas, nada mais. A senhora confirmou isso, o que levou Akira a pedir desculpas ao homem por pensar mal dele. Então o homem se apresentou a Akira chamando-se Yakurada, e Akira também se apresentou ao homem. A senhora também se apresentou como Ajisai, proprietária da pousada Kid no Yu, e pediu desculpas a Akira novamente pelo ocorrido. Mas Akira aceitou o pedido de desculpas, mas perguntou a ela o que aconteceu para causar esse conflito. Então Agisai disse a Akira que Hanoyama era sua amante, e ela era uma comissária em Oil, e estava ocupada o tempo todo. Quando o relacionamento delas começou, ela prometeu que administraria a pousada com ela, mas ela sempre recusava e estava sempre em viagens de negócios e não voltava para casa. Ela também esqueceu a data do aniversário de casamento delas, e isso não foi uma ou duas vezes, mas mais. Mas Yakurita pensou que agora as coisas haviam se acalmado por causa de Akira e seu sacrifício. Mas Akira ainda sentia dor. Mas Ajisai ofereceu a Akira um quarto gratuito para passar a noite como compensação pelo ocorrido, o que surpreendeu Akira. Mas Omori achou que o soco valeu a pena, o que os fez rir. Mas Yugori não se juntou a eles e estava sozinha. Então Ajisai os levou para um quarto lindo com uma vista maravilhosa à frente, e este quarto era o orgulho de toda a pousada. Ela também lhes falou sobre os banhos compartilhados no resort, o que os deixou tímidos. Mas Omori disse a eles que poderiam tomar banho os três juntos, mas Akira recusou fortemente isso. Mas Agisai também disse a eles que suas águas concedem sucesso entre amantes, e muitos hóspedes que tomam banho juntos acabam em relacionamentos amorosos. Amori adorou isso, mas Akira estava prestes a objetar. Mas Yuguri o fez ficar quieto e disse que a fonte termal concede uma grande bênção. Então, Agisai perguntou a eles: "Vocês três não estão conectados, certo?" Akira disse a ela que eles não eram assim, e que não pretendiam isso, mas Omori disse a ele que eles deveriam fazer isso. Mas Yuguri disse a ela que eles se casariam. Mas Akira sentou no chão e disse que não havia conexão, nem casamento, nem banho misto. Então Omori pediu a Yuguri para ir tomar banho, e Yuguri imediatamente concordou. Então nos mudamos para a fonte onde Yuguri e Omori estavam tomando banho, e Omori sentiu que Yuguri estava agindo estranhamente. Mas Yuguri, sempre que estava na frente de Akira, sentia batimentos cardíacos rápidos. Então eles se mudaram para a sauna, e Omori pensou que o que estava acontecendo com Yuguri era um caso de amor, e que ela havia lido isso em um livro antes. Quando você pensa em alguém como ela, é natural que seu coração bata rápido.
Mas Yuguri viu que isso não era uma coisa boa. Omori viu que Yuguri ainda não havia contado a ele, mas Yuguri estava fazendo isso o tempo todo. Mas Omori disse a Yuguri que os amava a ambos e queria que eles permanecessem conectados para sempre. Então ela colocou água na pedra para o vapor se espalhar. Depois fomos para o quarto do Akira, e ele tinha algumas perguntas, mas não sabia as respostas. Então Yogori se juntou a ele e perguntou se precisava de algo. Mas Akira disse a Yogori que ainda estava lutando com a ideia de não ter respostas para suas perguntas e que isso era muito secreto. Mas Yogori não usa essas frases só por diversão. Então Akira perguntou a Yogori o que aconteceu com este mundo, mas a resposta de Akira foi: isso é muito secreto. Então Akira ficou bravo e perguntou a Yogori por que ela foi criada, mas a resposta de Yogori foi: isso é muito secreto. Ele tentou de novo perguntar sobre Tawasa, mas Yogori disse a ele: isso é muito secreto. Então Yokurata apareceu com duas garotas e disse que ouviu a conversa deles sobre Tawasa. Então Yokurata disse a eles que conhecia Tawasa. Ele disse às garotas para esperarem em outro lugar. Então ele contou a Akira que costumava trabalhar para a Obiueli, e lá conheceu a professora Tawasa. Mas Akira olhou para Yokurata de forma estranha, e Yokurata pediu para ele não o olhar assim, e disse que não estava mais associado a Obiueli, e que agora era apenas um acadêmico pacífico que não reporta nenhuma informação sobre os alienígenas ou o comportamento deles. Mas Akira descobriu que ele conhecia Yogori, e Yokurata sabia muito no passado. Mas Akira pediu a Yokurata para contar o que ele sabia sobre Tawasa. Mas Yokurata disse que sabia que Tawasa era uma professora, mas não sabia muito sobre ela. Então Yokurata perguntou a Yogori se havia alguma objeção se ele contasse a Akira algumas informações. Mas Yogori não se opôs, porque se Akira encontrasse essa informação por conta própria, ela não interferiria nisso. Yokurata disse a Akira que contaria, mas também pediu para ele parar de ser formal, pois preferia lidar de forma simples, sem complicações. Então eles se sentaram à mesa, um de frente para o outro, e ele contou que aquilo foi uma guerra entre inteligência artificial e humanos que levou à morte de bilhões de pessoas. Mas Akira pensou nisso. Mas quando ouviu, ficou muito pior. Então Yokurata continuou falando e disse que Tawasa foi quem acabou com essa destruição, o que surpreendeu Akira. E ele perguntou a Yokurata: por que ninguém sabe o que aconteceu? Yokurata disse que foi porque a Oil impôs restrições à tecnologia digital e ao conhecimento histórico, e eles estão desesperados para repetir o passado sombrio da humanidade. Aqui, Akira descobriu a conexão e Yokurata disse a Akira que as pessoas que vivem hoje não sabem que seu mundo foi construído sobre um grande número de sacrifícios. Mas Akira, depois de descobrir que Tawasa era a salvadora, perguntou a Yokurata como ela acabou com a guerra. Yokurata respondeu, implantando a série Outside, que são mecanismos de combate projetados pela professora Tawasa, e com isso ela encerrou a guerra. Mas as garotas do Yokurata vieram e pediram para ele ir com elas. Mas Akira pediu para saber uma última coisa: o que aconteceu com Tawasa depois disso? Mas Yokurata disse a ele que ninguém sabe. Depois que a guerra terminou, Tawasa criou a organização Odubueli junto com os 6 sábios, e depois de conseguir isso, ela desapareceu sem deixar rastros, o que surpreendeu Akira, pois Tawasa foi quem fundou a Odubueli. Mas Yokurata disse que essa foi a última vez que Tawasa foi vista, mas Akira pensou que ela ainda poderia estar viva. Mas Yokurata disse que a guerra terminou 200 anos atrás, e a lógica se foi há muito tempo, o que entristeceu Akira. Mas Yogori perguntou a Akira se ele estava bem, mas Akira disse que sim. Então Akira foi para a sala de jogos, e enquanto jogava, ele se lembrou das palavras de Yokurata, e sua mente também estava ocupada com Tawasa. Então ele foi para a fonte e se sentiu muito confortável. Depois fomos para Omori, que estava praticando desenho, e a Jizai se juntou a ela, e viu que Omori era muito talentosa. Então Hanoyama também se juntou a elas e disse que o jardim era muito bonito. Mas a Jizai perguntou a Hanoyama se ela se irritava com aqueles que agem como se soubessem de tudo, mas se recusam a ajudar. Mas Hanoyama também perguntou: você não odeia quando alguém marca um encontro sem nem verificar a agenda da outra pessoa primeiro? A Jizai perguntou: você consegue imaginar alguém que prefere o trabalho à namorada? Mas Hanoyama viu que a Jizai era muito egoísta em seus sentimentos. Mas a Jizai pensa que cuidar de um amigo e parceiro é muito importante. Mas Omori, que estava entre elas, sentiu-se muito confusa, e então fugiu delas com medo. Depois disso, Akira foi até a Jizai e Yokurata, e Akira perguntou a Yokurata se ele já tinha terminado o banho. Mas a Jizai se aproximou de Akira e disse que achava que ele estava feliz com o banho recente, o que irritou muito Akira, e que a Jizai queria que seus hóspedes tivessem momentos inesquecíveis com quem amam. Mas Akira viu que amor era uma palavra muito forte. Mas Yokurata ficou surpreso que Akira estivesse tomando banho com alguém sem sentimentos, e ambos provocaram Akira. Então Yokurata estava contando a Omori sobre o melhor lugar para desenhar e apontou no mapa. Era a terceira cratera de impacto, um buraco enorme criado pela guerra, e a vista de lá também era maravilhosa. Hanoyama confirmou isso também, e Omori insistiu em ir para lá. Hanoyama disse que a guiaria porque é fácil se perder, e ela também ia trabalhar lá, o que fez Omori se sentir feliz. Yokurata também poderia se juntar a eles, e Omori disse a Yokurata que faria um desenho dele como forma de agradecimento. Então Akira perguntou a Yogori se havia algo que ele pudesse fazer por ela, porque ela cuidou dele quando ele estava ferido, e ele queria retribuir o favor.
mas Yogori não tinha pensado nisso. Então ela pediu a Akira para sair em um encontro com ele. Yogori e Omori estavam dormindo, e Akira foi para a piscina, mas encontrou Yokurata e Hanoyama juntos na piscina, o que o deixou enojado. Ele perguntou a eles, por que vocês estão juntos? Mas Yokurata disse que esta piscina é mista, e pediu para ele vir nadar com eles. Depois disso, Akira comeu com Yogori e Omori, e quando Yogori terminou sua comida, ela entrou no quarto sem falar com ninguém, o que surpreendeu Akira. Depois disso, Yogori acordou Omori e disse que queria um conselho dela. Então Omori se preparou para ir com Yokurata e Akira pediu a Yokurata para cuidar de Omori. Hanoyama também ia com eles, mas ela disse a Akira que o banho que eles tomaram juntos de manhã foi revigorante, o que deixou Omori brava com Akira porque ele nadou com Hanoyama. Mas Akira disse a Omori que não é o que ela pensa, mas Omori ameaçou Akira quando voltasse da viagem. Então a Jisai apareceu atrás de Akira e perguntou se ele aproveitou a manhã, mas Akira disse que não é o que você pensa, e que foi uma coincidência. Então Yogori também apareceu, o que deixou Akira impressionado com a beleza dela. A Jisai disse a Yogori que lhe deu a melhor coisa que ela tinha para vestir. Yogori perguntou a Akira a opinião dele sobre ela, mas ele disse boa, o que fez com que ele fosse atingido por Jisai. Ela disse a ele, sem Yogori ouvir, que preparou tudo, então por favor, seja feliz com ela também, e pediu para ele ganhar um beijo dela. Então fomos para Omori, Yokurata e Hanoyama a caminho da grande cratera de explosão. Hanoyama disse que este é o lugar favorito dela, e que ela extrai minerais de lá. Yokurata disse a Hanoyama, então você extrai minerais por causa do seu trabalho na OWL, certo? E você vai remover as fontes também? Ele descobriu que ela é supervisora na OWL, mas está tentando impedir isso. Mas Hanoyama está tentando parar isso, e essa é a razão do seu trabalho na OWL. E ela não quer contatar Jisai sobre a remoção das fontes, porque ela ama muito as fontes, e pode não perdoá-la. Então vamos para Akira e Yogori. Yogori disse que o tempo está bom hoje, e perguntou a Akira se ele está pronto para o encontro. Akira disse um pouco, mas quer aproveitar mais com ela. Então Akira disse, vamos a esta loja, e trouxe espetos de kofta, e deu um espeto de kofta a Yogori, mas ela recusou porque não quer que o rosto dela inche no encontro. Mas Akira perguntou se engorda, mas Yogori disse que é um sentimento interno para elas. Mas ela pegou o espeto de kofta e provou, o que a fez gostar muito. Depois disso, Yogori gostou muito das flores, e disse a Akira que eles presentearam flores a Fidelis. E Akira entendeu que ela também quer que ele lhe dê flores. Mas Akira perguntou qual ela prefere, flores ou dango. Yogori respondeu, flores, claro, mas o estômago dela não ficou quieto e estava pedindo dango. Então eles foram para um ofurô para os pés e Akira presenteou Yogori com um sorvete em forma de flor e pensou que a flor combinava com ela. Yogori pensou que o que Akira acabou de dizer é muito rude. Então fomos para Omori com suas amigas, e ela fez uma linda pintura do lugar. Hanoyama disse que este lugar é muito bom para encontros. Omori se lembrou de Yogori quando ela pediu conselhos, e disse que ela tem um encontro com Akira hoje. E Omori pediu para ela ir com eles. Mas Yogori pediu a Omori para deixá-los sozinhos porque isso é um encontro. Depois de pensar, Omori concordou com isso, mas ficou triste. Quando ela voltou ao presente, disse que queria ir com eles também. Hanoyama perguntou a Omori, algo está errado? Então fomos para Akira e Yogori na floresta. Akira estava apreciando a vista, e enquanto Yogori caminhava atrás dele, ela quase caiu no chão porque tropeçou, mas foi amparada por Akira, mas o sapato dela estava cortado. Então Akira consertou o sapato até que ela pudesse se mover com ele, com mais liberdade. Ela disse a Akira que está muito feliz. Akira disse a Yogori que ela é muito bonita, o que fez Yogori se sentir envergonhada. Então fomos para Omori e ela disse que não se importou ontem que eles fossem sozinhos, mas agora ela não se sente confortável. Yokurata pediu a Omori para expressar seus sentimentos conversando. Omori disse que ama muito Akira e Yogori, e quer estar com eles sempre. Yokurata descobriu que isso é ciúme ou inveja, e pediu para ela conversar com eles. Omori achou que o assunto é embaraçoso, mas ela vai falar com eles. Então Yokurata perguntou a Hanoyama, o que há de errado com ela também? Ele perguntou se ela tem medo que a Jisai retenha o amor dela. Hanoyama sabe que a Jisai tem um bom coração. Então fomos para Tawasa no ano de 2045. Então Tawasa perguntou à máquina com ela, a inteligência artificial pode amar um humano? Mas a máquina disse que a inteligência artificial não tem coração nem sentimentos. Então ela vê isso como impossível. Tawasa confirmou isso e disse, se a vida inteira dela for para alguém, você gostaria de ser uma pessoa preciosa para eles. A máquina perguntou a Tawasa se ela é uma pessoa preciosa para ela. Tawasa disse que ela é assim mesmo, mas não pode se casar com ela. Então vamos para Akira e Yogori. Akira ficou muito impressionado com o lugar e perguntou a Yogori se ela fez este lugar. Mas Yogori negou que ela fez isso, e que Yoyami é quem o fez. Akira perguntou a Yogori, você é quem veio ao centro de pesquisa de Hakodate? Yogori confirmou que é ela mesma, e que ela é sua irmã, e que foram feitas como armas automáticas para acabar com a guerra. Aqui, Akira descobriu que Yogori pertence à série Outlanders. Então Yogori perguntou a Akira a opinião dele sobre ela como arma de guerra, mas Akira não conseguiu responder, e disse que não tem certeza porque ainda não compreende a realidade.
Yogori perguntou a Akira se ele sente medo porque ela é uma arma de guerra, mas Akira disse que ela ajudou muito e que ele é muito grato a ela. Yogori disse a Akira que se ele quiser que ela cave um buraco para ele aqui também, ela fará isso. Então Akira ficou bravo com Yogori porque ela se recusou a comer e transformou aquilo em uma conversa sobre armas, o que surpreendeu Yogori quando ouviu a palavra encontro de Akira. Akira imediatamente mudou suas palavras, dizendo que não era um encontro, mas um passeio, o que fez Yogori rir. Ela disse a Akira que se sentiu deprimida por um momento e pediu para ele se casar com ela, o que surpreendeu Akira. Ele riu muito depois disso, e parece que não ouvia essa frase há muito tempo. Então Yogori segurou a mão de Akira e disse que quer tirar uma foto deles antes de voltarem para não esquecer esse dia. Então ela se preparou para a foto com ele e disse que o encontro foi divertido. Ela também disse a ele que, se ele quisesse beijá-la, esta era uma boa oportunidade. Mas ela disse que estava brincando, mas também disse que o ama, o que surpreendeu Akira, e isso apareceu na foto. Então eles voltaram para a pousada de Ajizai. Ajizai estava esperando por eles e perguntou a eles a qual lugar chegaram. Akira disse que chegaram à grande cratera de explosão. Depois disso, Omori e suas amigas também vieram, e Ajizai as recebeu, mas ela entrou porque está brava com Hanoyama. Mas Hanoyama correu até Ajizai e a parou e contou tudo, e que a empresa OWL quer transformar todo o lugar em uma área de mineração para extrair minerais, o que surpreendeu Ajizai. Ela disse a Hanoyama que ela será uma supervisora nisso, certo? Mas Hanoyama disse que ainda está trabalhando na OWL até que ela pare essa decisão. Mas Ajizai disse a Hanoyama que a empresa vai pensar que ela é uma traidora, mas Hanoyama não está interessada em tudo isso. Mas Ajizai disse que ela não pode dizer isso, e começou a pensar no assunto, porque esperar causará danos a ela e às fontes. Mas Hanoyama disse para ela não hesitar, e que ela é a coisa mais preciosa para ela. Ajizai perguntou a Hanoyama, por que você não me contou isso antes? Hanoyama pensou que Ajizai ficaria triste se soubesse disso. Ajizai disse a Hanoyama que ela sempre esconde coisas importantes dela e pediu para ela lhe dar um tapa. Hanoyama concordou com isso, mas Ajizai não a deu um tapa e a beijou em vez disso. Ela pediu para deixá-la carregar parte de seus fardos com ela e a abraçou, o que surpreendeu os outros. Então fomos para o quarto de Yogori e Omori. E Yogori estava penteando o cabelo de Omori. Omori disse a Yogori que os viu hoje, mas estava brava porque não estava com eles. Yogori disse a Omori: é por isso que ela pediu seu conselho, o que deixou Omori muito chateada, mas Yogori estava feliz por terem passado o dia sozinhas, e que ela percebeu algo precioso. Ela também disse que o amor está mais próximo no campo de batalha e que ela ficou um passo mais perto do casamento, o que deixou Omori triste porque ela os deixou sozinhos, e que não vai mais recuar. Yogori disse para ela ir em frente, e ela estará esperando por ela. No dia seguinte, Akira, Omori e Yogori se despediram de Hanoyama e Ajisai, e continuaram seu caminho. Eles estavam felizes que Hanoyama e Ajisai se reconciliaram agora, e estão felizes, e que confiam na magia da fonte. Então eles encontraram Yokurata no caminho, e Akira perguntou a Yokurata: o que você está fazendo aqui? Yokurata disse que também está procurando algo como eles, e que os acompanhará. Ele também disse que conhece Sendai como a palma da sua mão, e que poderia ser o guia deles. Então eles se moveram de ônibus e foram para outro hotel, e Yokurata era hóspede com Akira em um quarto. No dia seguinte, enquanto Akira e Yokurata estavam no ônibus, Yokurata pediu a Akira para pegar seu relógio emprestado. Akira disse a Yokurata que ele deveria ter contado desde o início. Quando chegaram, Yokurata devolveu o relógio a Akira e disse que viu algo bonito nele. Então Akira avançou e ficou impressionado ao ver Sendai de cima. Yokurata falou sobre a existência de muitos lugares para treinar a elite que trabalhará em Tóquio, e você pode chamar de cidade dos estudiosos, e que todo tipo de conhecimento converge aqui, até mesmo registros e fragmentos de memória escondidos dos olhos das pessoas. Omori perguntou se tudo estava certo, mas Yokurata garantiu que se não estiver aqui, então não está em nenhum outro lugar, a menos que você entre na sede da empresa OWL. Akira decidiu que iria procurar por isso. Yogori disse a Akira que a OWL impõe restrições rígidas à informação, e perguntou a Akira como ele planeja coletar informações. Mas Yokurata tem várias maneiras, o que surpreendeu Akira porque esta é a cidade onde toda a informação se reúne no armazém do conhecimento de Sendai. Quando eles se mudaram para lá, Omori se perguntou: isso é uma biblioteca? É muito enorme. Yokurata disse: este é o orgulho de Sendai, é o centro do conhecimento, e talvez Akira encontre o que procura neste centro. Então eles entraram, mas havia um pequeno número de livros. Omori foi verificar algo. Yokurata disse a Akira que o que você precisa pode não estar nesta prateleira, e que a bibliotecária daqui não perderia algo assim. Akira perguntou a Yokurata se ele a conhecia, mas quando a bibliotecária viu Yokurata, ela o cumprimentou. Yokurata disse a ela: olá, Sasato. Então Sasato se aproximou de Yokurata e disse que ele deveria ter ligado antes de vir aqui e perguntou: quem são essas pessoas com você? Então Akira perguntou a Sasato sobre Tawasa Omegi e se há livros sobre a guerra da IA, o que surpreendeu Sasato. Yokurata disse a ela que ele conhece os livros proibidos deles, mas Sasato também é funcionária da empresa OWL. Mas Yokurata usou seu jeito de lidar com Sasato, o que fez Sasato se sentir muito envergonhada com isso. Omori estava do outro lado verificando os livros. Então voltamos para Sasato e ela disse que os livros que eles procuram são proibidos e que não deveriam existir neste mundo. Yokurata viu que Sasato não mudou nada e perguntou a ela:
Quando você vai terminar seu trabalho hoje? Sasato disse, você vai me convidar para um encontro? Mas Yokurata disse a ela, como ele não convidaria uma mulher como ela para um encontro? Mas Akira se pergunta o que Yokurata está fazendo. Depois disso, eles saíram do centro do conhecimento e Yogori notou que Omori estava triste, mas Omori disse que está bem. Então Akira disse a Yokurata, você me disse que se não estiver neste lugar, ele não o encontrará em nenhum outro lugar. Mas Yokurata disse que não tem certeza, e também disse que pode estar em Tóquio, o que deixou Omori feliz. Então eles foram para a estação de trem, mas o trem já havia partido, e há um trem amanhã à tarde. Yogori pensou que eles teriam que esperar, mas Yokurata sugeriu que há algumas livrarias nesta cidade, ou talvez os arquivos fechados dentro da biblioteca, e esses são lugares onde guardam livros valiosos, e os livros proibidos provavelmente estão lá. Akira perguntou como eles poderiam entrar lá, mas Yokurata mostrou a chave da biblioteca, dizendo que a conseguiu com um pequeno truque. Yokurata sorri e mostra a chave, afirmando que a obteve por meio de um truque de mágica. Akira fica surpreso ao perceber que Yokurata roubou a chave de Sasato enquanto fingia flertar com ela. Yokurata não parece incomodado, sabendo que Sasato o perdoará se ele pedir desculpas. Ela sempre teve uma queda por ele. Ele diz a Akira que vai sair em um encontro com Sasato, o que facilitará para Akira procurar na seção restrita. Akira se pergunta por que Yokurata de repente se tornou legal com ele, e Yokurata revela que também está interessado no que Akira está procurando e apreciaria se Akira conseguisse encontrar algumas respostas. Akira ainda hesita em aceitar a ajuda de Yokurata, mas Omori o interrompe e concorda em pegar a chave. Akira finalmente cede, sabendo que não terão outra chance como essa para explorar a parte restrita da biblioteca sem serem incomodados. Akira agradece a Yokurata por deixá-lo pegar a chave emprestada, mas Yokurata observa que eles ainda têm algum tempo antes do anoitecer. Ele sugere visitar o mercado secreto de livros para encontrar a informação que Akira precisa, já que é conhecido como um lugar para livros raros. Ele os incentiva a ir enquanto ele volta para casa, e Omori fica surpresa por ele os estar deixando. Ele explica que precisa voltar e planejar seu encontro, para que Sasato não suspeite de nada. Ele acena e lhes deseja sorte. Akira decide voltar para a estação e comprar as passagens do próximo trem primeiro. Yogori pergunta a Omori se ela encontrou algo relacionado ao livro de histórias sobre seus pais, surpreendendo-a, já que ela não esperava que alguém notasse o que ela estava fazendo. Akira lembra que prometeram procurar os livros dos pais dela juntos, o que a emociona profundamente e a faz correr para abraçá-los. De repente, um clarão surge da cabeça de Yogori, e ela empurra Akira e Omori para o outro lado da rua. Omori se pergunta o que está acontecendo e Yogori revela que Oyami e Hakubo estão por perto, então precisam evitá-las a todo custo. Eles se escondem em um beco e observam as duas de longe para ter certeza de que não estão sendo seguidos. Yogori conclui que Oyami e Hakubo descobriram que estavam indo para o sul verificando as cidades que visitaram. Yogori se oferece para servir de isca e levá-las para outro lugar por outra estação, mas Akira não gosta da ideia porque a coloca em perigo. Yogori insiste que é a melhor opção para evitar um confronto direto com as duas garotas. Ela pede desculpas a Omori, dizendo que não poderá mais acompanhá-la na busca pelos livros de seus pais. Ela diz a Akira para cuidar da Omori enquanto estiver fora, e o avisa para não se aproveitar da garotinha, já que ela não estará lá para ficar de olho nele. Ela pede que ele compre uma passagem para ela, pois não quer ser parada no portão. Ela salta para o telhado e alguns corvos batedores que trabalham para Hakubo a avistam. Uma explosão se segue, e Oyami fica animada para perseguir Yogori, mas Hakubo fica desconfiada porque o comportamento dela parece estranho. Oyami ignora suas dúvidas, vendo aquilo como uma chance que não pode perder. Ela mergulha para trás de Yogori, e Hakubo a segue. Enquanto isso, Akira e Omori vão para a estação comprar passagens de trem para Tóquio. Eles só podem pagar assentos de terceira classe porque os preços estão altos, e então saem da estação. Akira sugere que talvez precisem arranjar pequenos trabalhos, já que o dinheiro está acabando, mas Omori o tranquiliza, dizendo que não é tão ruim assim. De repente, ela avista uma pequena cidade atrás de um beco e chama Akira para vê-la. Eles caminham pelo beco e Akira tem uma bela vista da cidade e de seu lago no centro. Omori começa a explorar e arrasta Akira para fazer compras. Ela compra comida e experimenta roupas diferentes em uma loja antes de saírem. Depois leva Akira para uma loja de pulseiras. Ela implora para que ele compre pulseiras combinando amarelas, vermelhas e azuis, para ela, para ele e para Yoguri. Akira lembra que não tem dinheiro suficiente, mas o vendedor oferece um desconto se comprarem as 3. Omori usa suas habilidades de negociação e quase consegue as pulseiras de graça. O vendedor finalmente cede, incapaz de vencê-la, e aconselha Akira a valorizá-la e mantê-la por perto, pois ela será uma ótima parceira no futuro. Akira avista um brinco de que gosta, então eles saem da loja enquanto ela ri animadamente, fazendo-o se perguntar o motivo de tanta felicidade. Ela diz a ele que está tão feliz que não consegue controlar suas emoções, e pede que a leve à próxima loja. Após as compras, eles se sentam em um banco público. Omori está satisfeita com o que compraram, dizendo que é o suficiente para a abonada, e Akira sabe que tudo é graças às suas habilidades de negociação.
O estômago de Omori ronca, e ela tenta esconder, mas Akira interpreta isso como um sinal de que é hora do almoço. Ele tira um pouco de comida, mas tem dificuldade para comer. Omori percebe o quanto ele está preocupado com Yugori, e que não consegue comer por causa disso. Ele admite que não consegue parar de pensar nela, já que Hakubo e Yoyami parecem perigosas. Omori pergunta se ele está apaixonado por Yugori, pegando-o de surpresa. Ela explica que perguntou porque notou que eles saíram em um encontro há alguns dias sem ela, e admite que foi difícil para ela, já que prefere estar junto como um trio. Ela sabe que Akira quer se casar com Tawasa, mas Yugori quer se casar com ele, e ela está no meio porque gostaria de ter um relacionamento com ambos. Ela admite que não conhece Tawasa, mas tem certeza de que ela é uma boa pessoa, já que ama Akira. Ela concorda em transformar isso em um relacionamento a 4, se for o que Akira quer. Akira explica que ela está entendendo mal o que ele tem tentado dizer desde o início, que o casamento que ele mencionou é entre ele e a pessoa que ele realmente ama. Omori se lembra que Yugori lhe disse a mesma coisa. Ela segura o braço dele e diz que os ama igualmente, mas Akira não encontra palavras para responder, então ela muda de assunto. Eles vão para o mercado secreto de livros, e Omori está confiante de que Akira encontrará as informações de que precisa lá, porque a coleção é incrível. Akira também sente que sua busca está chegando ao fim. Ele começa a folhear títulos de livros quando o Sr. Abro o avista e o chama. Akira se pergunta o que ele está fazendo em um lugar como este, e ele responde que mudou para administrar um sebo porque seu trabalho como taxista não cobria mais as contas. Ele pergunta o que Akira está procurando, e Akira se inclina e sussurra que está procurando por alguns livros proibidos. Abro grita de surpresa, e Akira tenta silenciá-lo antes que os outros vendedores ouçam, mas já é tarde demais. Eles o cercam porque não podem deixá-los escapar depois de mencionarem a busca pelos livros proibidos. Começam a falar sobre como Ao liderou campanhas contra eles e confiscou todos os livros proibidos que haviam passado anos coletando. Eles o amaldiçoam por destruir seus esforços durante as batidas, mas o senhor fica surpreso, já que nunca os conheceu antes. Um dos vendedores lhe diz que isso aconteceu pouco antes de ele chegar à cidade, e o senhor percebe que a batida foi muito recente. Omori se pergunta se ainda lhes restam livros dado o quão recente foi a batida. O vendedor tira um livro de engenharia elétrica do bolso, dizendo que é o único que conseguiu salvar da batida. Os outros vendedores também tiram os livros que esconderam de All. Akira os folheia, mas não encontra nada que contenha as informações de que precisa. Os vendedores pedem desculpas por terem lhe dado falsas esperanças. Eles então começam a se perguntar o que All fez com todos os livros que confiscou durante suas batidas. O melhor palpite deles é que os livros estão guardados na biblioteca. Eles dizem a Akira que provavelmente estão nas prateleiras trancadas dentro da biblioteca porque Sasato foi a responsável por aquela batida em particular. Eles têm certeza de que os livros estão lá, já que é onde guardam livros ilegais e os que planejam queimar. Akira não se sente muito confiante em encontrar o livro. Ele acredita que já pode ter sido queimado, mas um vendedor aponta que Sasato nunca permitiria isso. Ela tem uma estranha obsessão por livros. Eles especulam que ela provavelmente os está mantendo seguros, já que não suporta vê-los queimar. Akira franticamente procura a chave em sua bolsa, percebendo que a biblioteca é a melhor chance de encontrar o livro dali em diante. Um dos vendedores lhe entrega um mapa da planta da biblioteca e o aconselha a ter cuidado. Eles vão para uma pousada e alugam um quarto para a noite, mas há apenas uma cama. Akira a oferece a Omori. Ela pula nela e diz para ele acordá-la quando for a hora de partir. Ela adormece em segundos, e Akira não consegue acreditar na rapidez com que ela pegou no sono. Ele gentilmente pega o mapa da biblioteca das mãos dela e silenciosamente se desculpa. Ele promete voltar assim que encontrar o livro que estão procurando. Então ele vai para a biblioteca e passa um minuto observando os guardas. Ele observa o padrão de patrulha deles e cronometra sua entrada com base nisso. Assim que ele começa a se mover, Omori de repente o chama com raiva. Ela está brava por ele ter ido sem ela, mas Akira explica que estava apenas tentando protegê-la, já que Yugori não está lá para mantê-los seguros. Omori insiste em acompanhá-lo, pois Akira não conseguiria reconhecer os livros de seus pais sem ela. Akira concorda, mas a avisa para correr se as coisas ficarem muito perigosas. Omori aceita a condição dele, e eles se esgueiram para dentro da biblioteca juntos. Seguindo a planta, Akira os leva até a sala que se conecta à seção de prateleiras trancadas sem serem vistos, mas eles encontram uma porta de metal com uma fechadura digital. Akira se pergunta por que a porta ainda funciona quando a tecnologia digital deveria ser proibida. Ele tateia a maçaneta e percebe que ela requer um cartão de acesso. Omori procura na mesa e encontra o cartão. Eles o passam e a porta apita, confirmando o acesso. O som alerta um dos guardas, que decide verificar a sala. Akira e Omori lutam para abrir a porta, e enquanto o guarda se aproxima, Omori de repente percebe que ela abre empurrando. Eles correm para dentro e a fecham pouco antes de o guarda chegar. O guarda presume que imaginou o som e volta à sua patrulha, mas Sasato recebe um alerta no telefone e se senta na cama. Yukurata pergunta se algo está errado e ela responde que precisa ir à biblioteca porque é o único lugar que a faz se sentir viva. Dentro da biblioteca, Akira e Omori começam a escanear os títulos dos livros, mas Akira de repente nota uma porta que parece fora do lugar.
Há algo nela que a faz se destacar. Ele se aproxima, mas então um guarda entra por outra porta após ouvir um barulho. Akira e Omori se escondem rapidamente enquanto o guarda os procura. Omori acidentalmente derruba alguns livros e o guarda se dirige ao som. Eles se escondem atrás de algumas prateleiras, mas conseguem ouvir os passos do guarda se aproximando. Akira começa a entrar em pânico, sem saber o que fazer, mas Omori de repente supera o medo e avança contra o guarda. Ela o derruba no chão, mas ele a domina rapidamente, murmurando que tem sorte de conseguir uma refeição tão fácil. Akira se aproxima por trás e o nocauteia. Ele está grato por seu corpo ainda se lembrar das aulas de judô que teve anos atrás. Eles amarram o guarda e entram na sala. Akira acende a luz e olha ao redor. Ele conclui que a sala deve pertencer a alguém com uma obsessão bizarra por livros proibidos. Omori comenta que Akira lembrou de seu pai mais cedo. Ela explica que seu pai era sempre gentil e amável, mas se tornava rigoroso e aterrorizante sempre que a segurança deles era ameaçada. Ela se lembra de quando as forças de All invadiram a cidade deles e sua mãe lhe disse para correr sem olhar para trás. Mas um soldado a atingiu na cabeça com um bastão e chamou outro oficial para pegá-la. Seu pai atacou o oficial antes que ele pudesse alcançá-la. Omori estava preocupada com ele, mas ele a ordenou a escapar. Ele disse que a amava, mas então os soldados o cercaram e o dominaram. Omori ficou devastada, mas não teve escolha a não ser correr. Ela agradece a Akira por salvá-la, mas ele minimiza, dizendo que apenas aprendeu autodefesa na escola, ao contrário de Tawasa, que era inútil nisso. Omori pergunta quem é Tawasa, e Akira explica que ela era como a luz do sol iluminando tudo ao seu redor. Ele começa a sentir nostalgia enquanto as memórias voltam. Omori o verifica para ter certeza de que ele está bem, e ele a assegura que sim. Então ele de repente nota um pedaço de pano cobrindo uma vitrine de vidro cheia de livros. Ele remove o pano e examina os livros lá dentro. Ele para quando vê um livro sobre a pesquisa de Tawasa. Ele tenta abrir o vidro, mas ele não se move. Omori se oferece para quebrar o vidro com uma cadeira, mas Sasato instala seu chicote e derruba a cadeira das mãos dela. Ela ordena ao soldado que chame reforços enquanto ela mesma lida com os intrusos. Ela começa a gritar com eles por profanarem seus preciosos tesouros. Ela quebra o vidro com seu chicote e liberta os livros lá dentro. O livro da história dos pais de Omori e o livro de pesquisa de Tawasa caem no chão. Akira implora a Sasato para deixá-los levar esses dois livros, já que são os únicos de que precisam, mas ela recusa. Ela não quer que ninguém toque em seus livros. Ela não suporta a ideia de se separar deles. Akira tenta argumentar com ela, mas Omori perde a paciência. Ela corre em direção a uma lâmpada na sala e ameaça queimar tudo se Sasato não entregar os livros. Sasato tenta usar seu chicote para detê-la, mas acidentalmente quebra a lâmpada, derramando óleo sobre todos os livros. O óleo pega fogo e as chamas consomem a sala. Akira agarra Omori e tenta encontrar uma saída, mas ela se recusa a sair sem os livros deles. Ele a avisa para não arriscar, já que a sala está completamente em chamas, mas ela aponta que os livros ainda não foram tocados pelo fogo. Ela admite que Akira já fez o suficiente por ela, então não se importa em deixar o livro de histórias para trás, mas implora para que ele leve pelo menos o livro de pesquisa de Tawasa. Akira se recompõe e decide ir em frente. Então Akira conseguiu sair carregando Omori, mas Omori insistiu em voltar lá para salvar o livro de Tawasa. No entanto, Akira disse, agora é tarde demais. Omori disse a Akira, era isso que você estava procurando o tempo todo, e agora você encontrou. Mas Akira disse, está tudo bem. Enquanto isso, Sasato estava gritando muito alto do outro lado e queria entrar na biblioteca, mas os guardas da biblioteca a estavam impedindo. Akira percebeu que precisavam ir embora, e Omori sugeriu que fossem para o hotel agora. Mas então Yukurata se aproximou e lhes disse, não acho que vocês deveriam ir para o hotel. E ele havia trazido a bagagem deles. Ele disse que não sabia quando os homens de All poderiam bater à porta deles. E lhes disse que, até o trem partir, eles deveriam ficar escondidos em algum lugar. Então ele lhes entregou as malas e perguntou a Omori, como foi sua aventura secreta? Então eles se mudaram para um lugar abandonado e Yukurata lhe serviu bebidas. Akira pediu desculpas a Yukurata por causar-lhe problemas e disse que sempre fora um cliente regular da biblioteca, mas Yukurata lhe disse que estava tudo bem, que ele não estava aborrecido, que na verdade deveria estar agradecendo a Akira, e que ele havia se interessado pelo que eles estavam procurando. Akira disse, desapareceu agora. Mas Yukurata lhes disse que não desapareceria, que na verdade estava bem ali. Ele olhou para o livro infantil que Omori estava segurando. Akira disse, isso é um livro infantil. Mas Yukurata lhes perguntou, vocês realmente acham que eles criminalizariam apenas uma história infantil normal? Então Akira perguntou a Omori se ele poderia dar uma olhada. Akira abriu o livro e nele estava escrito, o sangue especial. Aqueles que tinham sangue especial em seus corpos eram capazes de usar um poder misterioso. Eles sempre sabiam o que seus amigos ao redor do mundo estavam pensando, e podiam expressar seus sentimentos em um piscar de olhos. Eles eram capazes de tocar coisas distantes, mas seu sangue era um pouco reconfortante demais. Algumas pessoas usaram esse sangue para coisas ruins, o que os levou a serem pessoas muito infelizes, e o mundo se encheu de tristeza. Mas então algo aconteceu. 12 reis nasceram de cristais de sangue especial, todos idênticos uns aos outros, não ligados pelas leis da natureza. Eles usaram seu poder e quebraram as raízes da escuridão e da tristeza. Akira percebeu que esse poder era concedido por um tipo especial de sangue, semelhante ao projeto LC, que é um plano para aprimorar a humanidade, e ele disse que era exatamente a mesma coisa.
Ele disse que o conteúdo deste livro era exatamente o que Tawase havia planejado e que era semelhante a Elisa também. Então, Omori perguntou a Akira: "Você acha que isso tem algo a ver com o mundo de Elisa?" Mas Akira não tinha certeza. Então nos movemos para fora do local, onde havia muitos soldados. Akira pediu a Omori para não se preocupar e também para não ficar nervosa. Quando os soldados passaram por trás deles, ambos olharam para o chão para que ninguém os reconhecesse. Então eles entraram no trem, e Akira começou a procurar seus assentos. Ele viu que entrar havia sido mais fácil do que esperava. Então Omori perguntou sobre Yugori, dizendo que ainda não a tinha visto. Mas Akira sabia que ela estava bem, e que voltaria para eles. E o Kurata pensou que não havia sentido em se preocupar com isso, e que eles deveriam estar comemorando, já que seus esforços haviam valido a pena. Então, Omori perguntou a Akira se ele tinha certeza de que ela deveria ficar com o livro de histórias e apontou que ele também precisava dele. Mas Akira sentiu que Omori era quem deveria ficar com o livro. Omori disse que cuidaria bem dele. Então Omori disse a si mesma que na noite anterior, seu coração havia disparado toda vez que Akira era gentil com ela. E o Kurata disse que parecia que ele era um verdadeiro conquistador. Então o trem começou a se mover e Yugori estava observando-os. Assim que ela se certificou de que o trem havia partido, ela saiu voando. Então usou sua velocidade para alcançá-los, localizou a posição deles e finalmente conseguiu chegar até eles. Quando ela entrou no trem, Omori correu em sua direção e a abraçou. Yugori pediu desculpas a Omori por não ter conseguido ajudá-la a encontrar o livro dela. Ela então pediu a Akira para tirar aquele disfarce porque ele parecia ridículo. Omori disse a Yugori: "Você sempre diz a verdade." O que fez Yukurata rir de Akira. Então eles se sentaram e Yugori disse a Omori: "Você encontrou o livro de histórias do seu pai." Então Omori tirou uma pulseira da bolsa e lhes disse que a havia encontrado em Sendai ontem, e que os três teriam pulseiras combinando. Ela assegurou para poder colocá-la nela. Yukurata perguntou se ele também poderia ter uma, mas Akira lhe disse que era tarde demais. Omori disse que tinha certeza de que a pulseira ficaria ótima em Yugori, e Yugori disse a Omori que cuidaria bem dela. Então uma laranja rolou e bateu no pé de Omori, o que a surpreendeu. Um homem se aproximou deles e pediu desculpas, dizendo que havia comprado muitas laranjas porque era a comida favorita de sua esposa. Então sua esposa também se aproximou e os cumprimentou, e todos ficaram um pouco surpresos com o que estava acontecendo. Então o homem se juntou a eles e lhes disse que seu nome era Vari, e que ele frequentemente viajava para Omiya a negócios. Ele apresentou sua família a eles. Esta é sua esposa, Costa, e seus filhos gêmeos, Hov e Kylo. Então ele lhes perguntou: "Para onde vocês estão indo?" Akira lhe disse: "Para Tóquio." Vari achou que era uma viagem muito longa, mas para Akira era a primeira vez andando de trem à noite, então ele estava animado. Akira perguntou a Vari: "Você tem que trazer sua família por causa do seu trabalho, certo?" Vari disse que trabalhava para Aul, então não tinha escolha. Se eles o mandassem se mover, ele se movia. Ele disse que também havia se envolvido em um incidente de incêndio naquela manhã. Do outro lado, Omori estava sentada com Kylo e notou que ele era realmente talentoso em desenho. Ela perguntou se ele gostava de plantas, o que envergonhou Kylo, mas Ravi lhe disse para não corar. Kylo disse a Ravi que não estava corando de timidez. Então Omori disse a Kylo que também gostava de desenhar e abriu seu caderno para que ele pudesse ver seus desenhos. Kylo ficou impressionado com a arte de Omori e achou que ela era realmente habilidosa. Yugori pensou que Omori havia encontrado uma amiga artista. Akira perguntou a Vari se ele também gostava de desenhar, mas Vari disse que não conseguia desenhar de jeito nenhum. Ele lhes disse que Costa havia aberto seu próprio estúdio de arte e que Kylo havia herdado esse talento dela. Yukurata achou isso muito interessante e perguntou a Costa se ele poderia ter algumas aulas de desenho enquanto flertava com ela. Mas Vari disse a Yukurata para não flertar com sua esposa. Yukurata pediu desculpas a Vari, e Vari lhe disse que sua esposa era muito sensível. Então Yukurata pediu desculpas a Costa, e Costa disse que estava tudo bem, e que ela não ficaria uma princesa mimada e protegida para sempre. Yugori pensou que Vari e Costa eram completamente opostos e presumiu que provavelmente se equilibravam por essa razão. Ravi disse: "É uma harmonia perfeita, não é?" Ela acrescentou que sua mãe era tão quieta que era difícil ouvi-la, mas seu pai geralmente repetia o que ela dizia em voz alta. Vari desejou que Ravi não dissesse isso, mas Costa sempre foi grata pelo apoio de seu marido Vari. Akira pensou consigo mesmo que já havia visto muitos relacionamentos do tipo Elisa até agora, e sentiu que às vezes pareciam um casamento. Vari disse que assim que estivesse mais estabelecido em seu trabalho, ajudaria mais na criação dos filhos. Então o trem parou em alguma estação para ser reabastecido com carvão. Omori estava andando sozinha do lado de fora do trem e disse que Akira havia sido realmente incrível hoje, e que isso a confundia. Ela pensou que ele era muito confiante, com braços musculosos e um cheiro agradável, o que a fazia sentir-se tímida. Então Yukurata se aproximou por trás dela e lhe disse que o amor distorce nossa percepção das coisas, e perguntou se ele estava errado. Omori disse que na biblioteca, Akira escolheu salvar o livro dela em vez do dele, e isso a deixou incrivelmente feliz. Ela acrescentou que talvez não devesse se sentir assim, porque o havia colocado numa situação difícil. Mas Yukurata disse que não havia nada de errado e que os sentimentos que borbulhavam dentro dela eram mais preciosos que qualquer outra coisa, o que deixou Omori muito feliz. Ela também disse que Yoguri estava preocupada com seu livro de histórias, que ela era muito fofa e que tinha começado a gostar dela ainda mais do que antes. Ela pediu a Yukurata para guardar segredo entre eles. Yukurata disse que ela sempre hesitava em contar, mas Omori disse a ele que era algo muito mais profundo. Então Akira e Yoguri se aproximaram deles, e Yukurata perguntou: "Onde vocês estavam?"
Yoguri disse que estavam dando uma olhada na cabine do maquinista. Akira disse que era a primeira vez dele numa locomotiva a vapor, e que foi muito divertido. Então Akira e Shiyoguri voltaram para o trem. Yoguri disse a Akira, basta ter algum aparelho por perto e você se anima na hora. Então viram Vari se desculpando com Kasta, mas Kasta disse que estava voltando para o seu lugar. Assim que Akira e Yoguri estavam prestes a voltar para os seus lugares também, Vari se aproximou de Akira e pediu que o ajudasse a resolver as coisas com Costa. Então voltaram para seus lugares, e Fari se levantou para contar a Akira sobre um incidente que aconteceu com eles há um mês e que ele havia dito algo a Costa que acabou magoando os sentimentos dela. Akira perguntou a Fari o que ele disse. Fari disse que havia se apaixonado por outra garota, o que deixou a Mori irritada, e Yujuri disse que esse crime merece a pena de morte, e que até a morte é muito pouco para ele. Fari disse que sabe disso, mas que foi há 10 anos, e só aconteceu uma vez, e Kasta estava de mau humor na época, e eles estavam esperando o nascimento dos gêmeos. Akira disse, você a traiu enquanto ela estava grávida? E Omori perguntou por que ele escolheria um momento tão crítico. Fari tentou se justificar, dizendo que estava bêbado e que essa pessoa já havia se envolvido com ele antes mesmo de conhecer Costa. Mas Yujuri acha que Fari deveria apodrecer nas profundezas do inferno. Então Yukurata se aproximou de Fari e perguntou, posso te oferecer uma margarita frozen? Akira se levantou para sair e disse que não podia ajudá-lo. Mas Fari agarrou Akira e implorou por ajuda, pedindo para não o abandonar. Ele disse que era um tolo e egoísta e que queria ver Kasta sorrir para ele mais uma vez. Então os filhos de Fari se aproximaram. Rogue deu um passo à frente e disse ao pai, você irritou a mamãe de novo? E ela pediu que ele fosse se desculpar com ela, porque ela não gosta quando eles brigam. Então Omori pediu a Akira para ajudá-lo, mas Akira acha que é inútil. Enquanto estavam sentados, o Boro se aproximou e disse que a boa intenção deve vir antes de qualquer ação que uma pessoa tome. Omori disse ao Buro que não o via desde ontem e que ele parecia estar trabalhando como cobrador hoje. O Buro disse, exatamente porque livrarias de segunda mão não dão muito dinheiro, e ele perguntou a Akira por que não estava chocado em vê-lo. Mas para Akira já havia se tornado totalmente normal. Então Kylo perguntou ao Oboro o que significa boa intenção. O Oboro disse que significa colocar seu coração no que você está fazendo, e ao fazer isso, você pode alcançar o coração da outra pessoa. Então Kylo disse, a laranjeira, e Ruffy disse, é o lugar onde o papai pediu a mamãe em casamento. Ruffy disse ao pai que ele pediu a mãe em casamento perto da laranjeira, então por que não tentar transmitir esses mesmos sentimentos de novo? Fari disse, claro, isso é uma encenação do pedido de casamento. Amori disse, não há árvores dentro do trem. Akira disse que nesse caso ele precisa de laranjas. Fari disse que ainda tinha muitas sobrando. Yukurata disse, vamos precisar de algumas ferramentas extras, que tal darmos uma olhada? Oboro disse que se precisassem de ajuda, ele e os outros estavam ali também, e a equipe do trem confirmou. Fari disse à equipe que eles eram muito gentis, e começou a chorar. Então Akira e Yujuri se afastaram para procurar algo que pudesse ser usado para o pedido, mas Akira achou que não havia nada. Enquanto Akira pensava, ele foi agarrado por Yumi, e Yumi apontou sua arma para Akira, mas Yujuri rapidamente deu um passo à frente e apontou sua arma para Yumi. Yumi disse que uma boa isca pega um bom peixe, e disse que eles iriam com ela para a sede principal da coruja, e ordenou que não pensassem em tentar escapar. Yujuri notou que Hakoba não estava de bom humor hoje, e que Hakoba também estava presente, e Hakoba disse, exatamente, e que não adiantava se perseguir para sempre. Iwami ficou surpresa que Hakoba estivesse lá, e Hakoba perguntou a Iwami o que ela queria dizer com aquilo. Então ela disse a Akira que era a primeira vez que o encontrava cara a cara. Ela se aproximou e o tocou, o que a deixou feliz, e ela disse a ele, que jovem fofo você é. Então Yujuri se aproximou e pediu a Hakoba para se afastar. Hakoba se desculpou com Yujuri e a abraçou porque sentiu falta dela, mas Yujuri a empurrou. Então Iwami disse para eles irem para casa e que ela resolveria as coisas dali sozinha. Yujuri repreendeu Iwami, o que deixou Iwami irritada, e Yujuri ordenou que Iwami soltasse Akira imediatamente. Hakoba pediu que se acalmassem, então se aproximou de Akira e disse que ela era a irmã mais velha de Yujuri e Iwami. Yujuri guardou sua arma e disse a Hakuba que se ela soltasse Akira, prometia que não fugiria, e que estava cansada desse jogo de perseguição com Iwami. Iwami também guardou sua arma. Hakuba sugeriu que já que estavam num trem, considerassem isso uma trégua, e também sugeriu que pedissem um chá. Akira disse para ela esquecer o chá e pediu que contasse tudo o que sabia sobre Tawasa. Então corta para Omori que desejou que Akira e Yujuri tivessem encontrado algo. Yukurata pensou que eles deviam ter encontrado algo louco, mas Omori perguntou a Yukurata o que o fez dizer isso. Então Kasta apareceu para eles, e Omori disse que isso era ruim, e imediatamente foi em direção a ela. Kasta perguntou a Omori onde estavam seus filhos. Omori disse que os tinha visto correndo naquela direção, mas Kasta os viu se escondendo. Omori tentou distraí-la para que não os notasse, e Costa pensou que seus filhos deviam ter feito algo. Omori disse que não, de jeito nenhum, e que eles não estavam tentando ajudar a resolver as coisas entre ela e Fari ou algo assim. Então Costa se desculpou e disse que não tinha nada a ver com perdão, e que eles eram uma família, mas que tudo estava diferente de como era quando ele a pediu em casamento no passado. Então Yukurata deu um passo à frente e disse, todo o meu amor é só para você. Foi isso que Farit disse, certo?
Costa confirmou que foi isso que aconteceu e que todos pensaram que ela o sufocaria até a morte porque nunca amou ninguém além dele. Aqui, Omori disse a Costa: "Você me lembra Akira e Yujuri, então sei que há pessoas no mundo que pensam como você, Costa. E isso não é estranho de forma alguma, mesmo que haja um pouco de solidão nisso." Então corta de volta para Akira, e ele disse que tinha ouvido que Tawasa foi a responsável por acabar com a guerra da IA, e perguntou se isso era verdade ou não. Ele tocou uma gravação de áudio de Tawasa, dizendo que ela havia cometido muitos erros, que esses eram pecados que a assombravam, e que ela tinha que viver e carregar o conhecimento do que havia feito, e que isso era um fardo que ela tinha que suportar sozinha. Então a gravação terminou ali. Akira perguntou novamente o que Tawasa havia feito de tão terrível e o que aconteceu com ela depois da guerra da IA e se ela ainda estava viva em algum lugar. Hakoba disse que não sabia e que eles estavam completamente no escuro e que se soubesse teria contado a ele imediatamente. Sugeriu a Akira que ele perguntasse a Tawasa pessoalmente, e disse que havia duas razões pelas quais estavam perseguindo Yujuri. A primeira era manter as super-armas conhecidas como série Alter sob vigilância, e a segunda era descobrir onde Tawasa estava. Vigiar armas Alter e achar Tawasa. Essas eram as missões. No trem, Omori ia ver os amigos, mas Akira, com ela, não parava de perguntar a Yajuri onde a Tawasa estava. Ele disse que ela devia saber, mas Yajuri alegou ser informação confidencial. Akira pediu para ela parar, que não ia se desgastar, mas que ela devia ter alguma ideia. Mas se algo a impedia de falar, ele precisava saber o motivo. Ele queria saber sobre Nuasa e também sobre Yojuri. Então Akira mostrou a Yojuri os brincos prometidos. Yojuri lembrou da promessa, deixando Akira sem graça. Ele confirmou. Yajuri então perguntou: "Você coloca em mim?" Tirou os dela e pediu para Akira colocar os novos. Enquanto Akira colocava os brincos, Yajuri revelou uma promessa a si e a Tawasa. Talvez um dia contasse a história. Akira ficou surpreso, e Omori triste ao ouvir. Yajuri notou as pulseiras de Akira, cores diferentes. Corta para Fari e a filha. Ruffy tentava montar um buquê para Costa, a mãe, mas não conseguia amarrar a fita, ficando chateada. E o Kurata disse para ela não desistir e tentar de novo. Akira pensou: nem nessa era dá para pular o buquê no pedido. Hakuba achou lindo, mas Akira perguntou: "O que você faz aqui?" Hakuba achou divertido e ficou. E o Kurata disse que mulheres bonitas eram sempre bem-vindas. Hakuba notou que o Kurata não mudou nada e perguntou como ele se cuidava após deixar o Olo. O Kurata disse ter uns conhecidos. Akira: "Vocês se conhecem?" Enquanto isso, Kylo avisou Omori que terminou. Omori achou o desenho de Kylo ótimo, mas perguntou se faria Casta, a mãe, feliz. Omori disse para não se preocupar. Entregariam com o buquê. Hakuba se juntou, dizendo que tinha um cheiro de artistas. O cheiro de Omori era nostálgico, cheio de saudade. Omori se perguntou o que aquilo significava. Corta para Yoyami. Irritada, disse que em Umiya acertaria as contas. Senão, para que fazer parte de U? O garçom avisou Yoyami. Sexta vez que ela dizia isso, mas a cara arrogante de Yojiri a irritava demais. Ela lembrou Hakuba contando que Tawasa sumiu só com Yajuri. No presente, pensou, se são irmãs, por que não as levou? E as deixou, o garçom serviu a bebida dizendo que talvez fosse mais complexo por serem irmãs. Ele pensou que Yoyami tinha uma irmã a mais, corta pra Casta sozinha. De repente as luzes piscaram, e Fari apareceu pedindo perdão. Todos estavam lá, e o Kurata tocava. Mas Costa sussurrou a Fari: "Você não entende nada", chocando-o. Ruffy perguntou o que Costa disse, ela sorriu. "Obrigada a todos", alegrando-os. Fari deu o buquê, mas Kylo ficou triste por não entregar seu desenho. Akira e Yajuri se olharam tímidos. Omori: "Não é bom estar com quem se ama?" Ao ver Akira e Yojuri absortos, ela ficou triste de novo. Fari se afastou, doía vê-los assim. Não conseguiu pedir para ser incluída, questionando seu lugar, mas algo estranho, Costa estava lá também. Jogou o buquê fora, chorando muito. Kylo se aproximou e Costa parou de chorar na hora. Kylo disse que desenhou algo para consertar, mas mudou ao ver o rosto dela. Costa ficou chocada ao ver o desenho. Corta para Fari comendo laranja. Ruffy achou bom os pais se acertarem. Fari perguntou: "Foi o buquê de laranja?" Ruffy disse ao pai que ele não entendia nada, era segredo, mas a mãe não gosta de azedo, surpreendendo Fari. Ruffy: "Acha que ela gosta de laranja?" Costa achou fofo e guardou para si desde então. Ela ama laranjas mesmo odiando o azedo. Ama mesmo detestando o sabor. Engraçado, né, pai? Para Costa e o filho. Kylo perguntou se ela amava Fari. Ela: "Claro, amo", e voltou ao lugar. Amori apareceu a Kylo, que contou que a mãe chorava por causa do desenho. Ele disse: "Não, é lindo, mostra a verdade mesmo que doa. Não dá para fingir que está tudo bem." Kylo perguntou: "Isso vale para você também?" Para Costa, que chamou Fari para uma caminhada. A sós, ela disse que não o perdoava. Ele prometeu amá-la só, mas mentiu e a promessa era uma farsa. Não perdoava. Sabia que Fari se arrependia, mas não bastava. Nunca o perdoaria. Fari disse que era a primeira vez que ela levantava a voz assim.
Ela disse que não deixaria mais ninguém falar por ela. Ela e os filhos desceriam na próxima estação, voltando para Sendai. Tirou a aliança que os unia e a entregou a Fari. Pegou chorando e disse: "Eu te amo." Costa respondeu: "Eu também, Fari." Corta para Akira. O caderno de Omori caiu. Ao abrir, viu como lidava com Yajuri na ausência de Tawasa e os sentimentos de Omori. Perguntou se os enfrentaria. Viu que era uma pessoa péssima. O trem chegou à próxima estação e Costa e os filhos desceram. Ruev chorava muito, mas Akira observava e disse que Costa amava Fari. Essa era a razão de não perdoá-lo. Ela perguntou a Akira: "E se alguém que você ama mentisse?" Kylo deu um desenho a Omori, dizendo que ela era linda sorrindo. Omori ficou feliz e agradeceu. Ela disse que se reencontrariam, eram tipo gêmeos, até no cheiro. O trem partiu. Omori pediu a Kylo para desenhar muito, que ele ia melhorar, e ela veria tudo no reencontro. Ainda estava sozinha. Corta para o Yami. O garçom avisou que Omiya se aproximava, perguntando se ela queria continuar bêbada. O trem chegou a Omiya, um lugar devastado por guerras. Foram para um campo de batalha, onde Yuguri e o Yami lutariam. Akira queria parar Yuguri, mas Hakuba disse para não impedi-la. Akira perguntou: "Hakuba, você não é a irmã mais velha?" Hakuba disse ser só espectadora. Yoyami tinha seu papel e um motivo para querer matar Yuguri. Yoyami mandou Yuguri se preparar, que a levaria para Ulu. Yuguri disse que não e atacou abrindo fogo. Atacava correndo, mas Yoyami bloqueava tudo. Yuguri disse que podia fugir fácil, mas Yoyami retrucou: "Usa o cérebro, você é só músculos." Fugia de Yoyami, que destruiu suas armas aéreas a laser, mas Yuguri usou uma arma potente e ainda não acertou Yoyami. Os outros quase se feriram, mas Hakuba criou uma barreira. Yoyami destruía as armas de Yuguri fácil. Yoyami atacou, Yuguri bloqueou, mas houve uma explosão. Ela sugeriu intervir. Uma viraria sucata, mas Hakuba disse que ambas podiam se destruir. Preocupado com Yuguri, ela surgiu dos escombros, cuspindo um dente. Yoyami avançou, Yuguri quase bloqueou, mas bateu nas paredes. Yuguri fugiu, Yoyami atacando. Ela desviava, mas bloqueou um golpe de Yoyami com uma barreira. A quebrou. Yoyami disse a Yuguri: "O jogo acabou, aceite e diga onde Tawasa está." Yuguri retrucou: "Por isso te chamo de idiota musculosa." E atirou cordas em Yoyami, imobilizando-a com choques. Percebeu. Yuguri armava ciladas, guiando Yoyami pela arena. Hakuba se preocupou. As cordas foram removidas e Yoyami caiu. Yuguri apontou a arma dizendo que ela não se moveria por um tempo, para jurar que as deixaria em paz, e disse que era hora de esquecer e seguir em frente. Mas Yoyami ficou surpresa com o que Yuguri disse e lembrou das memórias delas. Ela disse que Yuguri sumiu com a Tawasa sem avisar e então deu um golpe rápido nela, chocando geral, e conseguiu acertar Yuguri. Caiu, e Yoyami disse que esmagaria suas intenções, mas Akira pediu para ela parar, correu até elas e começou a lembrar dos bons momentos com Yuguri. Então algo estranho aconteceu. Enquanto corria, a velocidade de Akira aumentou de um jeito estranho, e ele conseguiu salvar Yuguri do golpe de Yoyami, derrubando-a. Então, Akira se perguntou o que tinha acabado de acontecer com ele. Disse que ele desativou o limitador. Akira perguntou: "Que limitador é esse?" Mas Yuguri pediu para ele não dar ouvidos. Akira repetiu a pergunta. Ela disse que era um recurso padrão em androides. Percebeu que era um androide, o que o chocou. Hakuba se aproximou e disse que sentia que ele não sabia, e que devia ter notado algo estranho, mas só ignorava a verdade. Dos momentos com Tawasa, e percebeu que nunca foi humano. Yuguri ficou triste por ele ter descoberto. Yoyami disse: "Você sabia que ele não era humano e escondeu isso dele o tempo todo." Yuguri tentou acertar Yoyami, mas não conseguiu. Então Akira disse a Yuguri: "Você sabia e não me contou." Yuguri disse que tinha um motivo, mas Akira gritou: "Que tipo de razão seria essa?" "Passamos todo esse tempo juntos, e você teve muitas chances de me contar. Por que não o fez?" Akira olhava Yuguri com seu olho robótico, ainda a culpando por mentir. Explicar, mas Akira disse para ela não se incomodar. Ele lembrou de Omori. "E se alguém que você ama mentisse?" Akira parou de funcionar e não ouviu mais nada. Para outro mundo e se perguntou: se era um androide, de onde vinham essas memórias? Que tudo era artificial e sua jornada sem sentido. Yuguri veio até ele ali e quis uma chance para explicar, mas Akira recusou porque ela mentiu. Que ele não teria o quadro completo se ela só desse informações cruas. Ele disse que era falso, sem propósito e sem razão de existir. Para ele não dizer isso. Ela mostrou uma fita e disse que contaria tudo. O que aconteceu no mundo, quem ele e ela eram, e a verdade sobre Tawasa e Akira. Continuou contando a Akira sobre o passado dele. Tawasa estava com Akira e Kazuya, falando do novo projeto, uma fusão orgânica entre humanos e inteligência artificial. Que um obstáculo no desenvolvimento de androides era o medo da sociedade. O pai de Tawasa achava que esse passo era um salto além da inteligência artificial comum.
A Tawasa se ela conhecia a história de máquinas que dominam humanos. Ela disse que sim, e por isso aprimorariam os humanos para eliminar esse medo. Ela mostrou pesquisadores e disse que era da Mensa, e que todos faziam parte do Lux Club, exclusivo para gênios. Escolheu 6. Tawasa trabalhou com esses gênios que ficaram conhecidos como os 6 sábios. Ela apresentou seu projeto, o LC. Akira lembra que na época eles sofreram um acidente. E Tawasa e Akira ficaram feridos e foram para o hospital. Fizeram cirurgia, mas se recuperaram e puderam conversar de novo. Depois Tawasa começou a gravar vlogs. O acidente a afetou e que não podia mais ter filhos, mas queria formar uma família com Akira. Precisava de tempo. Os dias passaram, ela continuou ansiosa, querendo dar a Akira a família que ele sempre quis, mas a lesão não podia ser curada nem com órgãos artificiais. Pensou bem, talvez pudesse fazer a pesquisa sozinha, mas era fora da sua área. Mesmo assim, após todas as tentativas, concluiu que não podia ter filhos e que terminaria com Akira. E disse que não poderia dar filhos a ele, nem construir uma família, e que ele não era obrigado a continuar com ela. Ela chorou, mas Akira se aproximou e disse: "Não diga isso. Ficar com você", e a abraçou. Tawasa voltou a gravar vídeos e disse que tinha voltado à estaca zero, que ainda queria uma família para Akira, e recorreria aos androides. Laboratório e se reuniu com os 6 sábios. Dennis disse que a cirurgia de implante em primatas foi um sucesso. Tawasa leu o relatório e achava que o problema era no hardware, certo? Queria redesenhar os componentes e pediu a Ingmar para fazer as modificações. Ingmar disse que a neuroquímica entrou em testes no tálamo e na medula. Os testados mostravam reações negativas no procedimento, e que isso talvez não pudesse ser corrigido por compatibilidade. Depois, Akira fez seu doutorado e se tornou indispensável na pesquisa de Tawasa. Cena fora do laboratório, onde Akira pede Tawasa em casamento. Tawasa voltou a gravar vídeos. Ela estava feliz porque Akira a pediu, mas triste porque ainda não podia dar filhos a ele. Akira disse que não se importava e a abraçou. A pesquisa de Akira e Tawasa avançou, e eles se moviam sob forte segurança, expostos a muitas ameaças. Bateu numa parede. Não conseguia uma ligação segura entre corpo humano e máquina. Tawasa trabalhou enquanto Akira dormia. O projeto LC chegou a um ponto de virada. E Akira viu que finalmente tiveram sucesso. Tawasa desenvolveu as menores máquinas do mundo, capazes de se fundir com sangue humano. Ela testou em Akira, fez a fusão e virou sangue fento. Sucesso em Akira, que conseguiu acessar a rede de dentro da cabeça, o que o deixou feliz. Ele sentiu que seu campo de visão se dividiu em 2, como nos experimentos anteriores. Para o hospital geral e muitos acabaram com sangue fento no corpo. Nasceu uma nova geração humana. Tawasa voltou a gravar vídeos e disse que finalmente teve sucesso e que agora focaria no desenvolvimento de androides. Ela clarearia a mente e daria uma resposta a Akira. Ingmar descobriu que era possível hackear indivíduos com sangue fento no sistema, a se comportarem de forma anormal e serem controlados. Ingmar viu isso como uma bagunça que causaria caos para a humanidade. Um médico sugeriu contar a Tawasa, mas Ingmar não via sentido, pois o sangue fento não podia ser removido. Em nível genético, contar a Tawasa só a destruiria, e eles concordaram em manter em segredo. Ninguém devia saber. Voltamos a Yuguri e Akira. O que aconteceu depois? Disse que o método era tão avançado que ninguém descobriria a falha se ficasse escondido. Mas a informação vazou, e Tawasa descobriu, chocada. Vazou a notícia, e Akira achava que o culpado era desconhecido. Hacks em humanos viraram comuns, levando-os a transes violentos e crimes. Só cometeram crimes porque foram hackeados. O sangue fento virou um desastre e um pesadelo para a humanidade, espalhando corrupção. Yuguri disse que o sangue fento se multiplica em sincronia com as células que se fundem. Não tinha como remover fisicamente, que ela plantou uma bomba em todo mundo e que tinha que ser removido. Ela estava triste. Houve uma reunião, mas as pessoas ficaram irracionais e a situação saiu do controle. Contra Tawasa, culpando-a por tudo. Enquanto Akira, Tawasa e Kazuya assistiam TV e falavam do sangue fento, Akira desligou a TV e disse que estava atualizando o software de segurança. Kazuya achava que essas precauções eram responsabilidade individual e que ainda não acharam um método de defesa perfeito. Acharam uma solução para o problema, mas suas tentativas falharam. Ela disse que precisava de uma IA mais inteligente que as IAs normais, mas a IA disse que ela precisava descansar. Toasa se recusou a dormir antes de achar uma solução. Ela voltou ao vídeo e disse que tinha que se afastar da IA que vivia no sangue fento e tentar uma persona artificial chamada Alpha. Se ela mesma não conseguia achar uma solução, talvez a Alpha conseguisse. Depois disso, Toasa continuou trabalhando dia e noite para achar uma solução.
Após esse período, Toasa virou alvo de um ataque terrorista. Kazuya foi morto e o atacante foi preso. Ele disse que sua situação era por causa da Toasao. Toasao também estava em perigo e perdeu o braço. Akira foi visitá-la no hospital. Ela disse que era a razão do que aconteceu com Kazuya e chorou muito. Então Toasa voltou a gravar vídeos de novo. Uma intimação para comparecer ao Tribunal Internacional e que todo mundo estava fazendo uma caça às bruxas contra ela. Se ela não resolvesse as coisas, eles mirariam no Akira também. Depois disso, Akira conseguiu isolar a Alpha e transformá-la numa persona artificial. Alpha apareceu e cumprimentou Tawasa, mas Tawasa pediu algo a ela, e Alpha disse: "Você quer uma solução para o hack do FBI? O sangue feito se espalhou pelos corpos humanos e não pode ser removido." Alpha achou que a solução era eliminar todos eles, o que chocou Tawasa. Mas Alpha disse que só estava falando o que a própria Tawasa não conseguia dizer em voz alta, e pediu para ela não se preocupar que ela assumiria. Tawasa tentou pará-la, mas não conseguiu. Alpha disse que tinha começado a absorver e integrar toda a IA do mundo, e que se esses hacks estavam sendo usados contra eles, então eles também tinham que usar hacks para revidar. Tawasa perguntou a Alpha o que ela estava planejando fazer, mas Alpha disse que era hora dela ir e sumiu. Tawasa disse que não havia mais esperança e que não podia desfazer o que tinha feito. Depois disso, uma guerra nuclear estourou, transformando o mundo num inferno. Então o primeiro dia do novo mundo começou, as redes sociais foram hackeadas e uma declaração global foi transmitida. Ele disse que seu nome era Tira, e que ele continha um número incontável de IAs. Ele foi quem começou a guerra nuclear que estava rolando na época. Quanto aos motivos, como ele era uma entidade eletrônica com personalidade artificial, pela definição de vida, ele não estava vivo. Vamos para aqui, Tawasa. Tawasa, é ele? Ela respondeu. Sim, é a Alpha de antes. Terra acreditava que a espécie humana era a maior ameaça a este planeta. Ingmar e os outros médicos também estavam observando Terra. Também disse que purgaria completamente a Terra. A humanidade tentou resistir, mas isso só levou a mais bilhões de baixas. Depois disso, Tawasa gravou um vídeo e disse que o mundo acabou por causa do que ela fez e que não merecia viver. Mas Akira interveio na hora certa e a salvou. Ele disse que ela não devia morrer, mas Tawasa disse que todo mundo morreu por causa dela, e que ela não merecia viver. Akira também disse que eles eram responsáveis por achar uma solução, e tinham que achá-la e salvar o mundo. Tawasa não sabia o que fazer e não tinha como ela derrotar Terra, porque ela foi quem criou essa coisa e a conhecia melhor que ninguém. Akira também chorou muito e a abraçou. Depois disso, Tawasa e Akira foram para o laboratório e se juntaram aos outros 7 sábios e começaram a trabalhar em algo para derrotar Terra. Side. Akira perguntou a Tewasa se ela tinha certeza sobre as características deles. Tewasa disse que já tinha se decidido. Claro, cada ação que eles tomassem seria com o rosto dela, e ela assumiria total responsabilidade. Esses eram os pecados pelos quais ela tinha que pagar por causa do erro dela. As 3 primeiras unidades foram Hakuba, Hitomoshikuro e Tajari. Elas confrontaram as forças de terra e as aniquilaram. Depois disso, ela criou novas irmãs para elas. Seki, ela continuou criando novas irmãs. Osuzuko, Shunshu e Yoyami. No final, Yoyami se tornou a com maior capacidade de destruição estratégica e Mimi carregava um programa feito especificamente para mirar em Terra. Eles continuaram lutando por todo o planeta e conseguiram encurralar Terra. Depois de 2 anos, conseguiram rastrear Terra até um computador físico isolado. Eles travaram uma batalha muito feroz e conseguiram destruir Terra. A guerra terminou com a vitória da humanidade, mas deixou a Terra devastada. Então, fomos para Tawasa, transmitindo outro vídeo dela. Ela disse que o mundo sofreu perdas incontáveis recentemente e estimativas indicavam que levaria 100 mil anos para o meio ambiente voltar a um estado saudável. Tawasa racial nos próximos 100 anos como resultado daquela guerra, e disse que tinha que tomar outras decisões para espiar os erros que cometeu antes. Então fomos para o laboratório. Tawasa desenvolveu uma nova técnica e usou a tecnologia Femto, aprimorando-a para restaurar o meio ambiente global e a liberou no mundo. Até hoje, os insetos Femto continuam melhorando o meio ambiente. Aqui, a organização conhecida como OWL foi formada, e a sociedade precisava de um novo tipo de sistema. A AWL era liderada por Tawasa e os outros ninguém conseguia igualar a série Outside. Depois disso, Akira assumiu o cargo de diretor fundador da AWL, com a aprovação de Tawasa e dos 6 sábios. Então, fomos para Yoguri e Akira. Yoguri disse que os esforços da AWL para reconstruir a humanidade começaram proibindo o uso de processadores eletrônicos e destruindo todos. Mas algumas pessoas do público se opuseram. Então os heróis Outside os confrontaram e destruíram tudo relacionado a computadores, depois trancaram a segurança. Então fomos para a casa do Akira. Ele estava ouvindo uma gravação de áudio da Tawasa se despedindo, dizendo que tinha que aguentar tudo sozinha, e pedindo para ele não procurá-la, aconteça o que acontecer, e que ele devia valorizar a vida e o tempo que tinha. Então fomos pro Akira, e ele percebeu: esses sentimentos não são meus. Yoguri escondeu a reprodução do passado dele e disse que no final, Akira ocupou o cargo de diretor da organização por 2 anos, mas acabou ficando doente.
O corpo dele começou a falhar e Akira queria procurar Tawasa, mas era difícil para ele. Então, ele criou uma cópia exata de si mesmo e essa cópia é você. Ela disse que ele é um androide criado para rastrear Tawasa em nome do Akira humano. Akira percebeu que tinha sumido e que procurá-la era a razão da sua existência. Mas Yoguri disse: "Não, essa é a razão pela qual você foi criado, mas eu não sei o porquê." No final, o Akira humano nunca o ativou e o deixou dormindo no laboratório. Ela também disse que ver Tawasa sonhar com casamento a fez começar a se importar com casamento. Com o tempo, isso virou o sonho dela também. Ela viajou o mundo por muito tempo, mas com o passar dos anos, começou a achar que o casamento que queria não passava de uma ilusão, e quase desistiu completamente. Ele e tinham descoberto sobre ele. Ela se aproximou e disse que quando o viu, soube que se casaria com ele. Ela não sabia quando ele acordaria, muito menos se aceitaria ou não. Ela perguntou se aquilo parecia ridículo ou não, mas Akira achou que eles eram só uma simulação da vida humana. Yoguri disse que eles estavam pisando em um terreno que nem Tawasa, nem o Akira humano jamais pisaram, e que eles sonharam juntos, se alegraram juntos, passaram por raiva e tristeza juntos. Essas experiências não eram memórias emprestadas ou virtuais, eram só deles. A razão pela qual ela nunca disse que ele era um androide era que ela queria que ele vivesse essas experiências e soubesse que ele era o original, não apenas uma cópia do Akira humano. Você é o Akira que eu amo, aquele que viajou comigo pelo ano de 2246. Ela perguntou: "Você vai me deixar ser sua razão de viver?" Akira disse: "Você é uma boba, mas obrigado." Yoguri ficou feliz porque Akira finalmente olhou para ela.